Gladiador Dourado é conhecido como o herói viajante do tempo, marqueteiro e que também adora chamar a atenção. Mas apesar de ter a fama de um personagem alívio cômico, Michael Carter já contribuiu bastante para o universo da DC, inclusive salvando-o diversas vezes. E chegou a hora de fazermos o vídeo da auge e da queda do Gladiador Dourado. Vamos repassar a história completa do personagem nos quadrinhos nesse vídeo, passando pelas HQs do pós-crise, na Liga da Justiça Internacional, da época que era Time Master, dos Novos 52, do Rebirth e da continuidade atual da DC. Mas pessoal, só antes da gente começar o vídeo, fazer esse tipo de vídeo tão longo assim dá muito trabalho. Então eu já peço para vocês deixarem aquele gladiador comentário, gladiador like, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Parte 1. Origem e pós-crise. Gladiador Dourado foi criado em 1986 por Dan Jurgens, como um dos esforços da DC para renovar o seu universo após Crise nas Infinitas Terras. Na sua primeira aparição, que foi justamente nos quadrinhos com seu nome, Gladiador Dourado é o novo herói que ganha fama em Metrópolis, e a sua identidade é pública. Por causa disso, vários estúdios de cinema querem contratá-lo para fazer um filme, o que o Michael Carter prontamente atende, ou deixa casos menores para o seu agente. Ele está vivendo o auge da carreira, fechando negócios nas cifras dos milhões. E essa introdução já dá uma boa ideia de quem que é o Michael Carter. Contudo, ninguém realmente sabe que o seu nome é Michael. As pessoas apenas o chamam de Gladiador Dourado. Também é nessa primeira edição que somos apresentados ao seu parceiro robô Skids, e que é dotado de inteligência e ajuda o Michael em diversas tarefas do dia e no combate ao crime, e principalmente fazê-lo se ajustar aos costumes do século XX. Secretamente, Gladiador está tentando entrar para a Liga da Justiça com a ajuda da sua secretária. E a primeira vez que vemos o Gladiador Dourado em ação é para deter essa gangue que estava causando enormes problemas no trânsito da cidade. Ele enfrenta um vilão chamado Blackguard e se sai muito bem. E esses pequenos momentos de herói inflam o seu ego. E para o Michael Carter, tudo envolve a sua imagem de ser Gladiador Dourado, até mesmo quando ele precisa agir como herói e salvar as pessoas. E quem cuida da sua imagem na imprensa é a sua própria empresa, a Gold Star. Seu empresário, Dirk, resolve contratos e propagandas, e a sua secretária, Dixie, ajuda na sua agenda. Tudo é programado meticulosamente, como aparecer no Star Labs após uma missão exatamente quando a mídia estava lá, e com isso ganhar um tempo no horário nobre do Jornal da Noite. Contudo, quando ele vai no Star Labs dessa vez, ele é atacado pela vilã Mind Dancer, que rouba um equipamento secreto. A mídia toda repercute isso de forma negativa, e já queima o filme do Gladiador rapidamente com as pessoas, alegando que ele é uma fraude. Por sorte, Gladiador é ajudado pela diretora do Star Labs, a Dra. Clyburn. E após esse fracasso, o empresário do Gladiador Dourado fica super irritado. Ele xinga o herói por queimar o seu filme em apenas um dia depois de semanas construindo a sua imagem de herói. E isso coloca o Gladiador mais para baixo ainda. O ponto todo é que, apesar de todo esse marketing, o Gladiador realmente se importa com seu trabalho como herói. E da noite para o dia, ele perde essa popularidade. Contudo, é nesse momento que ele fica sabendo que um editor das HQs da Blaze Comics quer fazer um quadrinho do Gladiador Dourado. E o Michael adora essa ideia, desde que ele seja representado nas histórias como um vencedor. E isso mostra bastante da personalidade do Michael. Ele quer se ver como um vencedor, ele quer que também as pessoas o vejam dessa forma. Uma pessoa que venceu na vida, no auge, que é idolatrado por todos. Durante a gravação de um comercial de cereais, Mind Dancer, juntamente com o vilão Blackguard, retornam para capturar o Gladiador. Ele se sai melhor do que da última vez, só que o Blackguard consegue atingir o Skids. Todos pensam que o robô foi destruído, mas isso foi uma estratégia do próprio Skids para seguir os vilões, e que mais tarde se comunica com Michael sobre o paradeiro deles. Acontece que esses dois vilões estão trabalhando para uma organização secreta chamada de Os Mil. Eles estão muito interessados no Gladiador e na sua tecnologia.
E aqui é importante ressaltar uma coisa, porque até esse momento, em 86, ninguém sabia a origem do Gladiador Dourado. Isso era algo que a própria HQ ia entregando alguns pedaços em algumas edições para ir preparar terreno para quando eles contarem. E essa saga dos vilões interessados na sua tecnologia era uma das etapas para chegar na origem dele. Os Mills descobrem que os poderes do Gladiador não vêm deles, e sim de um campo de força que fica ao redor do seu corpo. Quando ele é capturado ao invadir a base desse grupo, os vilões torturam um herói. Ele é salvo por uma vigilante chamada Thorne, e que também estava aparecendo de vez em quando nas HQs do Gladiador. Com a ajuda da Thorne, eles conseguem destruir uma das bases da Mill, mas o diretor ainda está solto. Depois disso, o Gladiador dá uma entrevista e é considerado um grande herói de Metrópolis, nível Superman. Mas aí vem um grande problema. Enquanto acontecia toda essa saga, o senador Ballard investigava secretamente o Gladiador, e até conseguindo as suas digitais para fazer uns testes. E o resultado das digitais foi negativo para todos os bancos de dados que eles tinham no governo. No que diz respeito ao governo, a pessoa Gladiador Dourado não existe e deve milhares de dólares por sonegação de imposto. E aqui vocês veem como que eles estavam construindo a origem do Gladiador Dourado pouco a pouco. Esse era mais um mistério da origem dele. O próprio Michael diz que é simplesmente impossível ele conseguir pagar os impostos, porque ele precisaria ter uma certidão de nascimento, o que ele não tem. Após salvar a cidade de um vilão no estádio de hóquei, Gladiador volta para casa. Ele também observa essa esfera flutuante que tem uma foto de uma mulher. No dia seguinte, Trixie e Dirk aparecem no apartamento, dizendo que toda essa treta envolvendo os impostos foi um grande erro. E para melhorar, deram para ele um cartão de identificação e um gladiador móvel. E é agora, na edição número 6, que finalmente é revelada a origem do Michael Carter. Um alien minúsculo chega na Terra e é encontrado por uma criança. Esse alien quer conversar com o Superman, mas o jovem não sabe como entrar em contato com o Azulão. Assim, ele tem a brilhante ideia de ir atrás do Gladiador Dourado, porque, como ele é herói, deve saber um jeito de conversar com o Super. E pro Michael, isso acaba sendo perfeito, porque ele estava louco para conhecer o Superman. Eles finalmente se encontram depois que o Gladiador usa a imprensa para chamar a atenção do herói de Metrópolis. E o Superman imediatamente deduz que ele é do futuro. E assim, o Skids conta a origem do Gladiador. O seu nome verdadeiro é Michael Carter, e ele veio do ano 2462. Ele era um promissor jogador de futebol americano, mas quando a imprensa descobriu que ele apostava dinheiro nos jogos que ele mesmo jogava, a sua carreira acabou. Michael era pobre e após sair da universidade sem a bolsa, as coisas pioraram bastante. Sua família ficou preocupada porque ele era um apostador, assim como seu pai. Ele saiu de casa e começou a trabalhar como segurança no museu de super-heróis. E lá ele teve a ideia que poderia ser rico e ter superpoderes. Ele rouba uma máquina do tempo do Hip Hunter e diversos equipamentos do museu, como o cinto de utilidades do Brainiac 5 e o anel de voos da Legião de Super-Heróis. E o Superman, ao ficar sabendo disso, ele deduz que o Gladiador Dourado é um ladrão, porque ele de fato roubou os equipamentos que estavam no museu. E o Superman não gosta de ladrões, ele não vai com a cara do Gladiador. Ainda mais porque ele faz propaganda e ganha dinheiro sendo super-herói. E pro Superman, super-herói não é isso. Gladiador diz que ele nunca entenderia. Contudo, a conversa é interrompida quando o inimigo daquele alien, chamado de Z, aparece e derruba todos. E depois leva eles para sua espaçonave. Superman e Gladiador são recebidos pelo Imperador, porque eles se meteram no meio de uma disputa de poder dessa raça alienígena. O Z é irmão do Imperador Caleb, e ele estava tentando assumir o trono. E sem querer, os heróis estavam ajudando esse cara. E por isso foram capturados juntos. O problema é que o Gladiador pensa que o Z tem razão em não querer derrubar o Imperador, e tenta ajudá-lo mesmo assim, o que resulta numa luta entre ele e o Superman. Esse combate é bem nivelado até, mas é interrompido pelo Skids, que sabe que o Gladiador está errado. Assim, o Michael percebe que fez besteira e pede desculpas ao Lord Caleb. Os dois heróis retornam para a Terra, e a primeira impressão do Superman com o Gladiador é realmente muito ruim. Mesmo assim, ao chegar em Metrópolis,
Gladiador é recebido por diversos jornalistas, até mesmo a Lois Lane, que diz para o Clark que o Gladiador Dourado é assunto quente e que é isso que as pessoas querem ler. E o Superman realmente não gosta do Gladiador Dourado, mas acaba aceitando que ele tem que dividir Metrópolis com esse novo herói. Logo depois, a Legião de Super-Heróis vem do futuro do século 31 para esclarecer o mistério da nave roubada no museu. Só que eles voltam exatamente no dia que o Michael chegou em Metrópolis, em 85. E essa é uma forma inteligente que o roteirista encontrou para contar esse flashback de como foi a chegada do Michael nesse ano, com ele criando o uniforme definitivo e se adaptando ao século XX. A Legião aparece para deter o Gladiador, mas é exatamente no dia que o presidente dos Estados Unidos estava na cidade para fazer um discurso. Em paralelo, a Organização 1000 estava organizando um sequestro do presidente. E aqui é revelado pela primeira vez que o líder dessa organização é o senador Ballard, o mesmo de antes. A Legião acha que o Gladiador está na Terra para matar o presidente. E assim eles lutam. E sem ninguém perceber, o Grupo 1000 consegue completar o seu plano. Como Skids estava atento, ele informa que o presidente foi sequestrado. E assim, Gladiador e Legião se juntam para deter o mercenário do Grupo 1000. E isso é moleza para eles. No final, a Legião permite que o Gladiador continue nesse tempo, porque eles têm medo de alterar alguma coisa na história. E como o Michael salvou o presidente, ele é condecorado na Casa Branca. E é exatamente por isso que ele ficou famoso tão rapidamente, em poucas semanas atuando no combate ao crime. E como foi o Gladiador que atrapalhou o plano do senador Ballard, é exatamente por isso que ele está atrás do herói. De volta aos dias atuais, Gladiador aproveita sua fama reconquistada. Mas o senador Ballard está na ativa de novo. E dessa vez ele sequestrou o roteirista e o ilustrador das HQs do Gladiador Dourado. E justamente para roubar todas as informações que ele tem sobre o herói. O plano dos 1000, que envolve várias etapas, tem como primeiro objetivo enfraquecer os poderes do Gladiador. A bateria do uniforme está lentamente perdendo força. E o Grupo 1000 percebeu. A outra parte do plano envolve chantagear o agente do Gladiador, o Dirk. Além disso, eles também sequestram a Trixie, se aproveitando da sua paixonite pelo herói. Na semana seguinte, o Gladiador descobre que a Trixie desapareceu e que o último a vê-la foi o seu empresário. Achando que ele tem algo a ver com isso, Michael demite Dirk, que continua a omitir o fato de que a sua filha foi sequestrada. Na saída, ele mexe no computador da empresa e libera o acesso para 1000 ver todos os detalhes da empresa. E mais um vilão é enviado até a sede da empresa, o Shockwave. Ele cria tantos estragos que consegue derrubar o prédio. Por sorte, ninguém morre, mas enquanto toda essa luta acontecia, os 1000 conseguem hackear o Skids. O Gladiador derrota Shockwave com a ajuda do Dirk, que finalmente decide agir. O empresário revela tudo para o Gladiador, que percebe a situação complicada que o seu amigo estava. Afinal, ele foi forçado a atrair o Gladiador por conta da sua filha ter sido sequestrada. E é aqui que também a gente chega no final da primeira grande saga envolvendo o Gladiador Dourado. Um holograma do vilão aparece e ordena que Gladiador o enfrente numa batalha final num armazém. Ele vai até lá junto com Skids, e uma horda de inimigos aparece. Gladiador enfrenta todos tentando poupar o máximo de energia do traje. Só que as forças do 1000 o levam ao limite, ao ponto de ficar com 0 de energia. Finalmente, o herói encontra Trixie e a filha do Dirk. Ele consegue resgatá-las e pede para elas fugirem e encontrarem o Dirk do lado de fora. O problema é que isso tudo foi uma armadilha. Ballard engana mais uma vez o Gladiador, ao fingir que ele também tinha sido sequestrado, e finalmente usa sua arma secreta, o hack no Skids, que executa um ataque mortal no Michael. E antes de executar tal tarefa, o Skids pede desculpas, porque não pode mais controlar suas ações, e explode após o golpe. Gladiador fica à beira da morte, e Ballard finalmente se revela como o vilão por trás de tudo. Ele explica que o Gladiador é um grande idiota, e que expôs os seus amigos ao revelar sua identidade. O vilão aponta uma arma no herói, mas na hora de atirar, um raio atinge Ballard primeiro. Foi o Skids, que usou o último resquício de energia para salvar o seu amigo.
Isso permite ao Michael se levantar e, de forma heróica, derrotar Ballard. É nesse momento que o armazém explode. Gladiador Dourado consegue escapar cambaleando e carregando Skids. Eles conseguiram, mas Michael ficou gravemente ferido. E esse final de saga foi bem legal e é um dos pontos altos da história do Gladiador Dourado. Dirk leva o seu amigo até o hospital, mas os médicos não sabem o que está acontecendo com ele. Seus sinais vitais estão caindo. Ele tem alguma doença desconhecida. O diretor da Star Labs, Jack Su, que estava ajudando o Gladiador, reaparece para reconstruir o traje e o Skids. Contudo, ele não sabe como restaurar a energia dos dois, porque ambos são de uma tecnologia muito além do que ele tem ideia. É aqui que a Trixie conta que o Gladiador Dourado veio do futuro para os demais. E todos entendem que a única forma de salvar o Michael é levarem ele para o futuro, com a ajuda de uma máquina do tempo. E nesse momento a gente tem que fazer um parênteses, porque estava acontecendo uma coisa importante na DC e que envolvia o personagem Godfrey. Ele criou um movimento na televisão de anti-heróis e por isso as pessoas estavam começando a perseguir os heróis na rua. E claro que também sobrou para o Gladiador Dourado. Quando as pessoas ficam sabendo que o Gladiador Dourado está no hospital, elas invadem o local para matá-lo. Jack Su revela que fez um novo traje e que funciona à base do magnetismo. Ele entrega esse traje para Trixie e o Anel da Legião para ela conseguir resgatá-lo. E ela faz isso fingindo ser uma parceira do Gladiador, com o nome de Goldstar. De forma brilhante, ela resgata Michael e todos fogem com um avião da empresa do Gladiador. É aqui que ele finalmente revela toda a sua história para os seus amigos. O plano da equipe é conseguir dar um jeito de levar o Gladiador para o futuro. Jack Su leva o Gladiador até a casa de uma pessoa chamada Hip Hunter. Isso porque ele tem uma esfera do tempo. E na verdade é uma coisa muito importante para a história do Gladiador Dourado, porque o Hip Hunter é filho do Gladiador. Só que nesse momento da história ninguém sabe disso. E eu acho que nem os escritores, porque eles só foram revelar isso bem depois. Claro que o Hip ajuda sem revelar a sua identidade. E finalmente viajam no tempo para o século 25. Ao chegarem na Gotham do futuro, Michael vai direto para a casa da sua mãe, mas descobre que alguém estava morando lá. O síndico do prédio revela que a sua mãe morreu e que expulsou a sua irmã por não pagar o aluguel. E caraca, essa informação vem absolutamente do nada. E claro que o Michael fica muito abalado com isso. Gladiador sente o peso de suas ações e se culpa pelo que aconteceu. Ele é capturado juntamente com a Trixie e condenado à execução. Hip Hunter e Jack Su tentam resgatá-los, se disfarçando de policiais, mas eles falham. É então que surge a irmã do Gladiador, a Michelle, com um ônibus escolar futurista. Ela consegue resgatá-los e fugir das forças policiais do futuro. Jack Su consegue consertar o Skids e restaurar a energia do traje do Gladiador com a tecnologia do futuro. A polícia acaba encontrando-os, mas eles conseguem voltar ao passado quando um meta-humano escravizado pela polícia se rebela contra um agente e ajuda os heróis se sacrificando no processo. E eles voltam no tempo junto com a Michelle. E depois de passar por tudo isso, Gladiador mostra que agora é uma pessoa diferente. Ele chega inclusive a doar comida para pessoas desabrigadas. E tudo isso disfarçado, sem chamar a atenção da mídia. E é aqui que começa uma nova fase das HQs do Gladiador Dourado. Ele ganha uma mansão daquele mesmo cara que lhe deu o Gladiador Móvel. E aqui ele cria uma nova empresa, a Gladiador Dourado Internacional. E essa também vai ser a sua nova base. E dessa vez estará bem equipada para nenhum vilão destruí-la como da última vez. O Michael também fica com o ego lá nas alturas, dispensando a sua falsa namorada, dizendo que agora vai ser sempre solteiro, e criando um plano de negócios para ganhar bilhões de dólares. A primeira parte do seu plano é reconstruir aquela torre. Isso melhora a sua imagem com a imprensa e de quebra ele salva pessoas que estavam num dirigível pegando fogo. Assim, Gladiador volta aos holofotes e com tudo. É nesse momento que ele é convidado por Maxwell Lord para se juntar à Liga da Justiça Internacional. Então, a partir desse momento, o Gladiador começa a aparecer em duas HQs. A HQ do Gladiador Dourado e a HQ da Liga da Justiça Internacional, que foi a HQ que realmente aumentou a popularidade do personagem. E só para não ficar confuso contando duas histórias ao mesmo tempo, primeiro eu vou terminar a história do Gladiador Dourado da sua própria HQ, e aí a gente fala da HQ da Liga da Justiça Internacional.
De qualquer jeito, se você quiser pular, vai estar no timestamp aqui embaixo. Gladiador, então, se envolve em algumas aventuras mais corriqueiras de super-heróis, como salvar o mundo de uma arma bioquímica. Depois, o Broderick, que é aquele agente federal que tentou executar o Gladiador lá no futuro, volta ao passado para tentar matá-lo novamente. Só que ele desiste ao perceber que o Gladiador é um verdadeiro herói para a cidade de Metrópolis. Um vilão do Flash chamado Rainbow Rider aparece na sequência e deixa Gladiador literalmente sem cor e cego. Graças à tecnologia desenvolvida pelo Jack Soo, eles conseguem devolver as cores para o Michael e na edição seguinte ele recupera parcialmente a sua visão. Contudo, em paralelo a isso, a sua irmã Michelle pega o uniforme da Goldstar. Testando as habilidades do magnetismo, ela se distrai e acaba sendo capturada por esses dois aliens. Eles sequestram a Michelle e revelam que pretendem conquistar a Terra. Esses aliens vieram da Dimensão X e já tinham aparecido em HQs dos Jovens Titãs. Usando a tecnologia do Skids, Michael encontra um portal para essa dimensão. E assim, ele vai ao resgate da sua irmã, que estava sendo mantida presa aqui. O problema é que os aliens estavam preparados e forçam Michael a sair da Dimensão X e voltar à Terra para lutar contra o monstro que estava atacando um estádio de beisebol. Tudo isso fazia parte do plano de invasão deles. Percebendo que é muita coisa para ele, Michael pede apoio da Liga da Justiça Internacional. Naquele estilo mais leve da liguinha, os heróis conseguem derrotar o monstro, e o Gladiador volta correndo lá na Dimensão X para salvar a sua irmã. O Skids tinha ficado lá para ajudá-la na fuga, mas os guardas os detectaram. O herói encontra Michelle e eles fogem praticamente de um exército inteiro. Quando eles finalmente chegam no portal, percebem que ele está fechado para a Terra. A Michelle diz que sabe onde tem um botão para inverter esse portal, mas quando ela se afasta do Michael, um cabo elétrico cai diretamente nela e uma grande explosão acontece. Michelle morre instantaneamente e o Gladiador tem a sua primeira grande perda como super-herói. Ele fica arrasado. Era o último link com seu tempo original. E, enfim, Michael estava sozinho e ninguém poderia ajudá-lo. O Senhor Destino aceita fazer uma lápide diferente para Michelle e que fica num reino seguro. E bem, tecnicamente ela não morreu, ela vai voltar lá pra frente, mas nesse momento os heróis realmente acreditam que ela morreu. Depois o Gladiador precisa lidar com um fake gladiador que está lutando contra o Superman. E isso queima parcialmente a sua imagem com a imprensa, afinal ele está lutando contra o Superman. Mas logo os heróis descobrem que o gladiador fake era um androide criado pelo Lex Luthor. Nessa aventura, Superman deixa claro que ainda não gosta do Gladiador, mas consegue ver que ele é uma boa pessoa, apesar da parte do dinheiro. E enquanto isso, uma pessoa misteriosa que trabalha na empresa do Gladiador Dourado hackeia os computadores e rouba toda a fortuna de bilhões que o Gladiador tinha em bancos da Suíça. E é aqui que acontecem as duas últimas edições da HQ do Gladiador Dourado, e que também acontecem ao mesmo tempo com um grande evento da DC chamado de Millennium. Os Caçadores Cósmicos são os vilões dessa saga. Eles são robôs aliens criados pelos Guardiões do Universo para servir como uma espécie de polícia intergaláctica. Contudo, eles acabaram sendo perigosos demais, e eventualmente os Guardiões criaram os Lanternas Verdes. Após a crise nas Infinitas Terras, é revelado que esses caçadores estão infiltrados na Terra e disfarçados de amigos dos heróis da DC. Na saga Millennium, os caçadores são revelados. Eles alegam que irão proteger a Terra e tentam antagonizar a Liga da Justiça. Mas era justamente o contrário. Quando o Gladiador Dourado retorna para sua mansão, ele percebe que o sistema de segurança foi alterado. O herói é atacado, mas consegue resolver esse problema. Só que depois, Trixie descobre que o Gladiador está falido. Michael acredita que isso foi trabalho de alguém de dentro. E de fato foi. Eles pensam que poderia ter sido Mackenzie Garrison, a vice-presidente da empresa, e que tinha recentemente entrado na companhia. Só que na realidade, quem o traiu foi o Dirk, o agente do Michael. De novo, uma luta se inicia. E aqui o caçador argumenta que é inútil ir contra a causa dos caçadores. Ele alega que o Gladiador Dourado não tem nada a ganhar, e pode até mesmo fazer com que ele recupere o seu dinheiro. Assim, o Gladiador é convencido e fica do lado dos caçadores nesse embate político dos heróis.
Ele até faz uma coletiva de imprensa para confirmar o seu lado e diz que a Liga da Justiça está errada ao apoiar os Guardiões e que ela deveria ser desfeita, o que eu imagino que para a época tenha sido bem polêmico. Contudo, durante um combate da Liga da Justiça contra os Manhunters, o Michael revela que está do lado dos mocinhos e ajuda a Liga a vencer essa luta. Ele diz que sempre esteve infiltrado, mas os heróis não acreditam muito nele e pensam que ele só trocou de lado porque viu que a casa estava caindo para os Manhunters. O Gladiador, então, se sentindo amargurado, simplesmente sequestra Hyun-Po. E aqui cabe uma grande explicação dessa saga e quem que é esse personagem. Essa é uma personagem que foi introduzida na saga Millennium. Ela fazia parte dos Novos Guardiões, uma equipe dos Guardiões do Universo que estavam querendo colocar novos heróis na Terra. O Gladiador sequestrou ela por tudo que aconteceu na sua vida. Ele estava ressentido. Afinal, ele perdeu milhões. A sua empresa, o seu melhor amigo o traiu. E quando ele fala que estava infiltrado, ninguém acredita nele. Assim, ele foge com Xiang. Enquanto isso, a Precursora revela para o Caçador de Marte que a presença do Gladiador Dourado no século XXI é necessária para a evolução da espécie. Assim, a Liguinha vai atrás dele em sua mansão. E só encontra o local destruído e o uniforme do Gladiador nas mãos da Trixie. É revelado que quem destruiu a mansão foi o próprio Gladiador. O herói diz que essa mansão é o símbolo dos caçadores. Afinal, ele caiu na armadilha que os próprios caçadores plantaram. A verdade é que ele fala que desistiu de ser Gladiador Dourado. Ele tira sua roupa e até desativa os kits. Michael decide fugir, primeiro para um outro país, mas não consegue. E depois para o seu próprio tempo, e novamente sem sucesso. Até que finalmente a Liga o encontra. Michael já acha que vai ser preso e expulso em definitivo da Liga. Mas não é isso que acontece. A Liga está ali porque acredita no Gladiador Dourado e está disposto a recolocá-lo na equipe. Eles entregam seu uniforme e novamente o Skits é reativado. E Gladiador aceita o seu destino como herói. Mas algumas coisas vão mudar. Ele passa na casa da Trixie para dizer adeus. Michael fala que está saindo de Metrópolis, admitindo que a cidade sempre será do Superman, e assim parte para um novo lugar. E aqui termina a primeira HQ de 25 edições do Gladiador Dourado. Ele vai ficar um bom tempo sem ter uma HQ solo, mas vai aparecer com destaque nas HQs da Liga da Justiça Internacional. Parte 2, Liga da Justiça Internacional. Na Liguinha, o Gladiador Dourado encaixava como uma luva, pois a sua dinâmica era bem o que o clima da história pedia. É nessa história que começa uma das mais conhecidas amizades do universo da DC, que é o Gladiador Dourado com o Besouro Azul, o Ted Kord. No primeiro momento, o Gladiador precisa provar o seu valor, mas eventualmente ele ganha essa confiança dos membros, e é sempre o integrante mais otimista do grupo. Contudo, mesmo participando das histórias, o Gladiador não tem muita relevância nelas. Ele enfrenta o Esquadrão Suicida numa prisão soviética, vê o Batman pedir para sair da equipe, voltar para a equipe, mas o destaque mesmo fica por conta das interações dele com a equipe, especialmente nas noites de folga, ou da vez que eles tiveram que reconstruir a Casa da Grande Barda. Quando eles vão resgatar o Senhor Milagre de Apocalipse, o Gladiador encontra o Darkseid pela primeira vez. Dessa vez, não tem uma luta com o Darkseid. Ele manda todos embora e devolve o Scott para a Liga. Também tem uma aventura bem divertida do Gladiador e do Besouro contra um vampiro, e tem toda a dinâmica dos dois, que é puro entretenimento. É nesse momento que a Liga da Justiça se expande. Surgem novas HQs derivados da Liguinha, como a Liga da Justiça Europa e a Liga da Justiça da América. O Gladiador Dourado continua na equipe principal e foca mais nos casos dos Estados Unidos. Quando a Liga adquire uma ilha para fazer uma nova base, é o Gladiador Dourado, juntamente com o Besouro Azul, que conversa com o povo local para ajustar os detalhes e preservar seus costumes, sem que a base interfira em alguma coisa. Só que no final, eles constroem um cassino e chamam de Clube da Liga da Justiça Internacional, colocando propagandas em revistas para o desespero de Maxwell Lord, que não sabia nem como lidar com essa situação. Eles gastam secretamente o dinheiro da Liga e garantem que todos vão ficar ricos. Só que o plano do cassino vai por água abaixo quando eles descobrem que aquela ilha tá literalmente viva. Coitado do Gladiador, tá tentando voltar a ser rico, mas não consegue.
No final, a punição dos dois é de limpar a embaixada da Liga da Justiça em Nova York, e especialmente o quarto do Guy Gardner, para o desespero de ambos. Até o Caçador de Marte fica brabo com eles. O Michael fica tão indignado com a situação que pede para sair da equipe. E ao sair, ficamos sabendo que o Gladiador está envolvido na criação de uma outra equipe, que vai se chamar Conglomerado, em parceria com uma nova personagem chamada Claire Montgomery. Após a morte do Senhor Milagre, ele conversa com a Grande Barda para ver se ela teria interesse em sair da Liga e se juntar à nova equipe. É também nesse período que Maxwell Lord leva um tiro. E esse é um momento muito importante para a história da Liguinha, porque a gente vai ter muitas mudanças no elenco que estava ali na equipe. E também vai ser um momento que esse conglomerado vai ganhar uma certa relevância. Quando eu digo certo, eu quero dizer bem pouquinho, porque ninguém conhece esse grupo, né? Mas esse foi o momento que eles brilharam. Como a Liga da Justiça é desfeita, o Gladiador tenta levar o seu melhor amigo para a equipe, mas ele é reprovado nos testes, para o desespero do Michael, que precisa dar essa notícia ruim para o seu amigo Ted Kord, e que ele não vai ganhar um emprego de herói. O problema disso tudo é que essa equipe do conglomerado não pegou na DC, e rapidamente a equipe foi desfeita. E o Gladiador foi jogado de volta para a Liga da Justiça. Ele participou da reformulação que aconteceu na edição 60. E aqui ele volta com tudo, sendo membro efetivo juntamente com o Superman. É nesse período que o Gladiador também usa cabelos longos, aderindo à moda da época dos super-heróis. Quando a Liga da América precisa ir para um outro planeta ajudar um outro membro, Gladiador discute com o Superman. O Azulão ainda parece incomodado com o fato do Gladiador se motivar apenas por dinheiro. Mesmo assim, Michael topa em ir até o outro planeta. Depois dessa missão, Gladiador passa a ter um certo interesse na personagem Máxima, que havia sido recentemente introduzida nas HQs da Liga. Ela é exilada do planeta Almerac, e o Gladiador parece entender o que ela entende, já que veio do século 25. E nesse momento da história, acontece um certo evento bem pequeno chamado A Morte do Superman. E o Gladiador Dourado, acreditem se quiser, ele acaba sendo muito relevante nessa saga. Apocalipse chega à Terra e começa a deixar o seu rastro de destruição. A Liga da Justiça da América, sem o Superman, tenta enfrentar a criatura, e eles não têm chance. Todos são derrotados. Inclusive, o Gladiador Dourado, com a tecnologia do século 25, não é páreo para o monstro. E também é o próprio Michael que dá o nome de Doomsday ao vilão. E fica a curiosidade porque o Doomsday foi criado pelo Dan Jurgens, que também é o criador do Gladiador Dourado. Então fica essa coisa interessante que o personagem que ele criou dá o nome pro personagem que ele também criou. Quando o Superman chega, a Liga se reagrupa e tenta um ataque coordenado. E novamente sem efeito. Para piorar, Michael perde o campo de força promovido pela energia do seu traje. E sem proteção, Doomsday o pega e rasga o seu uniforme. A Liga é completamente derrotada, sobrando apenas o Superman, que a gente sabe depois iria morrer numa luta épica em Metrópolis. O Besouro Azul também fica gravemente ferido e levado ao hospital às pressas. Gladiador fica indignado com essa situação, pois eles foram incompetentes e toda a equipe sofreu consequências. No seu caso, ele perdeu o uniforme que é a fonte de seus poderes. Gladiador fica com Ted Kord no hospital. Sua condição é grave e podemos realmente ver o quanto que o Ted significa para o Michael. E agora a gente entra no momento de reestruturação após a morte do Superman. Como a tecnologia do uniforme é do futuro, ninguém mais consegue reparar o uniforme do Gladiador. A única pessoa que talvez pudesse era o Ted Kord, mas ele está em coma. Michael então reativa Skids para ver se o seu amigo ajudante poderia ajudá-lo. E sim, o Skids estava abandonado, desativado e no sótão da Embaixada da Liga da Justiça Internacional. Coitado do Skids. Ao saber pelo Skids que o traje não tem conserto, ele sai temporariamente da Liga e fica algumas edições sem aparecer. Nesse meio tempo, Gladiador fica fora de combate, mas perto do Ted Kord. E aqui vai surgir o vilão Doutor Destino, não confundir com o da Marvel, que manipula os sonhos do Átomo para criar um sonho verso de uma Liga da Justiça que virou do mal. O sonho do Ted Kord acaba se misturando ao sonho do Átomo, e eles compartilham o mesmo sonho verso. E tudo que o vilão precisa para fundir a realidade é matar o Átomo. Mas, por sorte, ele é impedido pelo Gladiador Dourado sem poderes. E também pelo Ted Kord, que finalmente acorda do seu coma na hora certa.
E agora que o Ted Cord voltou, o Gladiador Dourado também vai voltar ativa. Isso porque o Besouro Azul cria esse novo uniforme para o Gladiador Dourado, e que é total anos 90. É uma versão menos poderosa, mas é um protótipo para garantir que o Michael volte aos campos de batalha. E tipo, o traje é super funcional, mas nem um pouco resistente. No primeiro golpe do Capitão Átomo, o Gladiador foi ao chão. Cabe ao Ted Cord novamente arrumar esse traje. Só que dessa vez, Michael e Ted discutem sobre o besouro ter ficado só no laboratório desde que voltou do coma. A verdade é que Ted está profundamente afetado psicologicamente por causa daquela luta com o Doomsday até hoje. Após o sermão do seu melhor amigo, Ted se motiva e coloca de volta seu uniforme. Mais tarde, o traje do Gladiador recebe mais um upgrade para ficar com mais cara dos anos 90. E é nesse período que vai acontecer uma saga bem importante para o Gladiador, que se chama Dia do Julgamento. Diversos eventos acontecem na Terra, como tremores e outros desastres naturais. O Gladiador Dourado informa a equipe que isso é algo que aconteceu na sua linha do tempo. E ele diz que um ser chamado Overmaster vai chegar à Terra e dizer que irá acabar com a raça humana. Ainda por cima, Gladiador revela que ele, juntamente com outros heróis, vão tentar detê-lo. Todos os heróis acreditam no Michael e seguem suas instruções para deter o Overmaster. Contudo, eles são surpreendidos, e o Gladiador é severamente ferido, perdendo o seu braço esquerdo durante a batalha. Mesmo passando por uma cirurgia realizada pelo próprio Ted Cord, a situação do Gladiador é gravíssima. Sem um braço, Ted Cord consegue injetar um braço robótico no Gladiador, que decide voltar para a luta mesmo nas suas condições precárias. Uma coisa importante é que a história está mudando, e o próprio Gladiador reconhece isso. Ele nunca deveria ter perdido o braço. Então tudo o que está acontecendo nos livros de história do futuro não vale mais nada nesse momento. E assim, vários heróis se reúnem para deter o vilão. É importante destacar que tínhamos 4 equipes da Liga da Justiça naquele momento. A Task Force, a América, a Europa e a Internacional. Nessa mega saga, temos a conclusão dessas HQs. No duelo final com o Overmaster, a Gelo morre. O Michael é fundamental no combate. Isso porque a máquina do Armagedon que o Overmaster tinha estava prestes a disparar. O vilão é morto sem querer pelo Amazing Man. E agora só realmente restava parar a máquina do Armagedon. A máquina é destruída. Gladiador fica à beira da morte. Novamente, todos entram em desespero, pensando que ele vai morrer. Mas o traje construído pelo Ted Cord tinha um suporte de vida que permitiu Michael sobreviver. Mas isso traz uma grande consequência. O Michael agora não consegue mais sobreviver sem o traje do Ted Cord. Ele passa por uma série de exames que confirmam que ele precisa de um transplante de coração e de pulmão. Na atual condição, se ele tirar o traje, vai morrer imediatamente. É então que acontece o evento Hora Zero. O Gladiador Dourado não tem muito o que fazer nessa história. Contudo, os desdobramentos são importantes para o Michael. É aqui nesse momento que o Gladiador Dourado deixa de aparecer nas HQs da Liga da Justiça. E ele cria uma nova equipe de membros dissidentes da equipe original. E o nome dessa equipe é Justiça Extrema. Ou como em inglês, que é um nome muito maneiro, Extreme Justice. Esse grupo está disposto a conseguir justiça, custe o que custar. E é formado pelo Besouro Azul Ted Cord, Capitão Átomo, Amazing Man e a Máxima, que depois teriam até mais outros membros, como os Super Gêmeos. E essa é uma run cheia de polêmica por causa da caracterização de alguns personagens, especialmente o Gladiador Dourado e o Besouro Azul. Eles estão muito fora de si. Era uma HQ bem dark, edgy, madura, massa velho, e que acabou sendo cancelada pouco tempo depois. Capitão Átomo leva a equipe para um lugar chamado Monte Trovão, o que era para ser uma base secreta do governo dos Estados Unidos. Contudo, lá estava sendo desenvolvida a tecnologia para exterminar meta-humanos. A nova equipe começa uma investigação para tentar descobrir o que está por trás disso tudo, e que é um general dos Estados Unidos, e que estava tramando conquistar o país. Essa ameaça é facilmente dissolvida pelos heróis, e na sequência, Ronnie, o nuclear, entra para a equipe. Gladiador Dourado então decide usar o supercomputador da sua base para encontrar Dirk Davis. Lembram dele? O seu agente que o traiu com os Manhunters e que roubou sua fortuna. O computador localiza o homem em Las Vegas, e ele ficou rico depois de investir numa empresa de videogames, e que, vejam só, fazem videogames do Hellboy.
Michael tá indignado com tudo isso e quer o seu dinheiro de volta. Ele age de forma descontrolada até. Só que a verdade é que o Dirk de fato não tá rico. Ele tá devendo horrores pro banco. Gladiador ameaça Dirk e obriga ele a entregar essa empresa para sua posse. Afinal, ele montou a empresa com o dinheiro do Michael. E bem, essa lógica maluca funciona e o Dirk é preso. E o Gladiador vira o dono da Entretenimentos Velocidade da Luz. E na sequência, ele convida Ted Kord para fazer parte da empresa. Eles até citam aquela ideia do cassino que deu super errada, que não é um bom motivo para investir dinheiro de novo. Mas mesmo assim, os dois decidem participar dessa empreitada de ter uma nova empresa. Depois, o vilão Monarca aparece em Nova York. Ele é um vilão conhecido pelo Capitão Átomo, mas ele está ali a pedido do prefeito, sob os cuidados das Nações Unidas. O vilão garante que mudou e que está disposto a ajudar. E até usa os seus poderes para curar uma criança de paralisia. E os heróis, obviamente, ficam desconfiados dessa mudança radical. Todos menos Gladiador, pois ele vê o Monarca como uma forma de recuperar o seu braço perdido e poder viver sem o traje. Contudo, Besouro Azul lembra que se Michael ajudá-lo, a sua alma vai pertencer ao Monarca. E quando o Ronnie entra para a equipe, Gladiador fica levemente com inveja da amizade do Ted Kord com o Ron. E a própria HQ do Extreme Justice debocha um pouco dessa personalidade bem agressiva que o Gladiador Dourado tem. Ele chega até a brigar com Ted Kord e esconde a real condição de seu braço. Parte desse temperamento se deve ao seu nervosismo do traje, que o mantém vivo. Desesperado, ele vai atrás do Monarca. Quando ele reaparece, Michael está sem sua armadura e com o braço restaurado. A equipe fica indignada por ele ter feito um acordo com o vilão, mas Gladiador não quer saber. Ele fez isso pensando na sua sobrevivência. Contudo, ninguém realmente faz um acordo com o Monarca e sai ileso. E, obviamente, tinha uma grande pegadinha nesse acordo. O corpo do Michael começa a mutar e ele se transforma nessa criatura com várias mãos. A equipe precisa enfrentar o Gladiador, que não consegue mais se controlar sendo dominado pelo Monarca. Ao resolverem essa situação, o Besouro coloca Michael numa máquina para remover todo o traço de energia quântica deixado pelo Monarca. E no processo vem uma super explicação envolvendo a saga Millennium lá dos anos 80 para conseguir curar o Michael. Como o Gladiador era um dos Millennials, uma das pessoas selecionadas para conseguir evoluir a raça humana, ele tinha no seu DNA a fórmula para evoluir e se curar da doença que tinha. E quando essa energia quântica entra no corpo do Michael, isso ativa esse DNA e ele é curado. Como eu queria viver numa HQ e ter uma cura maluca como essa. Ah, como as coisas são fáceis. E assim o Michael se recupera 100% e ganha um novo braço. E não para por aqui, porque o Ted revela ter feito um novo traje para o herói, a Armadura Dourada X. Esse novo traje é bem mais bonito que o anterior, e remete ao clássico, só que uma coisa mais modernizada. Além disso, Skids foi transformado numa inteligência artificial dentro do seu traje. Coitado Skids, agora virou o Jarvis do Homem de Ferro. O traje ainda tem a habilidade de se transformar em metal líquido, para cobrir todo o corpo do Michael. Toda essa tecnologia foi adquirida pelo Ted Kord, ao explorar a nave espacial Jirtian, a mesma dos Super Gêmeos. Esse driver que mantém a armadura funcionando pertence a eles. Depois que a equipe salva os nossos Super Gêmeos, eles concordam em deixar a armadura para o Michael. O nosso herói também volta ao normal em sua personalidade, sendo um pouco mais brincalhão. E é nesse momento que a HQ Extreme Justice é cancelada, comprovando o grande fracasso que foi essa HQ. Contudo, a equipe continuou existindo no universo da DC, e apareceu em alguns eventos importantes, como na vez que invadiram o país da Bialha. Mas pro Gladiador Dourado, realmente não tivemos nada relevante. Ele depois aceita a proposta do Maxwell Lord para ingressar na equipe conhecida como Super Buddies. Essa HQ foi uma tentativa da DC de recriar o sucesso da Liga da Justiça Internacional dos anos 80. E é revelado nela que o Gladiador se casou com uma milionária de 65 anos por dinheiro. Clássico de Gladiador Dourado. Todos ficam julgando o Michael por isso a HQ inteira, mas ele tenta se defender. A HQ tem essa dinâmica do Gladiador e do Besouro de um jeito levemente diferente, pois o Ted Kord o tempo todo quer agir de forma madura, enquanto o Gladiador só quer que as coisas sejam como nos velhos tempos. Contudo, essa HQ, por mais que seja legal, tem apenas 6 edições, e pro Michael não muda muita coisa.
E é nesse período que acontece a saga Crise de Identidade. O desfecho de Crise de Identidade é fundamental para o Gladiador Dourado. Isso porque, nessa saga, a esposa do Homem Elástico, a Sue, é morta. E isso afeta o Michael, que desiste de sua vida como super-herói, logo antes de Crise Infinita. Ele tá mal de dinheiro e busca trabalhar como modelo. Ted Kord conversa com seu amigo sobre um sentimento estranho e pede ajuda para investigar. E o Michael até ajuda num primeiro momento ao conversar com Maxwell Lord, mas depois precisa se separar por causa de um comercial que ele iria fazer. Só que ele se arrepende e depois volta, agora com o uniforme do Gladiador Dourado, para ajudar Ted Kord na sua investigação sobre o projeto OMAC. Mas ao usarem o computador, o mesmo explode, destruindo parte da base. Gladiador Dourado fica gravemente ferido e é levado às pressas ao hospital. E é sozinho que o Ted Kord acaba descobrindo uma coisa muito importante. Alguém estava vigiando de perto todos os heróis da Terra, usando a tecnologia do Skids, e que foi desmontado por alguém. Ted avisa o Gladiador no hospital, que fica indignado pelo seu amigo Skids estar sendo usado desse jeito. Ele se levanta e fala que não vai permitir que outras pessoas que ele ama morram. Com isso, ele também lembra de algumas pessoas que já morreram na vida dele. A mãe dele, a sua irmã, a Gelo, a Sue. Contudo, Michael está muito ferido e não tem condições de ser herói nesse momento. E assim, o Ted o deixa no hospital, enquanto ele continua sua investigação sozinho. E essa vai ser a última vez que os dois vão se ver. Ted Kord segue suas pistas, o que o leva até a Checkmate, onde Maxwell Lord se revela como um traidor. E assim, Maxwell Lord mata Ted Kord com um tiro na cabeça. Quem avisa o Michael que o Ted Kord morreu é o Batman, que imediatamente culpa o morcego pelo que aconteceu. Afinal, o Ted pediu ajuda pro Batman, e ele sabia das coisas, e preferiu não contar, especialmente sobre o irmão Olho. E o Michael, por conta própria, decide ir atrás da pessoa que matou o seu melhor amigo. Ele se alia a alguns ex-membros da Liga da Justiça, como Lanterna Verde Guy Gardner e a Fogo. Quem mata Maxwell Lord é a Mulher Maravilha, mas isso não impede o Gladiador Dourado de ir atrás do projeto OMAC. Num dos ataques do OMAC, Dmitry Pushkin, o Foguete Vermelho, se sacrifica para salvar seus amigos. E com mais uma morte, Michael fica novamente abalado. No hospital, Gladiador fala que quer ajudar, mas o seu traje novamente ficou danificado. É então que Michael se despede da Fogo e fala que vai para casa, deixando implícito que quando ele quis dizer para casa, ele quis dizer futuro. Contudo, Gladiador Dourado reaparece no presente, agora com um novo traje, tentando reencontrar o escaravelho azul que o Ted Kord guardava do primeiro Besouro Azul, mas que agora estava nas mãos de Jaime Reis. É o Gladiador quem leva o Jaime para Batcaverna, e lá participa da missão para destruir o Irmão Olho. E após a Crise Infinita, Gladiador tem uma grande mudança em suas histórias, focando muito mais em viagem no tempo. Capítulo 3, Mestre do Tempo. Algum tempo depois, Gladiador é visto novamente no presente, em Metrópolis. O traje dessa vez possui patrocinadores, estilo camisa de futebol, e ele também está com um Skids remontado. O herói está na cidade para tentar ajudar a superar o luto após a morte do Superboy, que aconteceu na saga Crise Infinita. É claro que se no meio dessa ajuda ele puder ganhar dinheiro com patrocínio, melhor ainda. Michael está animado para o dia de amanhã, já que será anunciado a nova Liga da Justiça de acordo com o histórico do Skids. Ele espera ser chamado para a equipe, mas quando ele chega no local desse anúncio, as coisas não acontecem como nos registros, e Michael fica desesperado. É nisso que surge Clark Kent, sangrando, dizendo que o Superman não vai aparecer. E o Skids buga por causa da história não ter se confirmado, e o Michael o leva para concerto com o Dr. Magnus, o criador dos Metal Men. E o Skids afirma que tem alguma coisa acontecendo com a linha do tempo. No dia seguinte, mais um evento estranho. Gladiador salva todos os passageiros de um avião que estava caindo. Contudo, segundo os registros do Skids, todos deveriam ter morrido. As coisas pioram quando as previsões do Skids fazem o Gladiador perder uma grande quantia em dinheiro. E depois, o herói discute com a Fogo, porque ele está mais preocupado em fechar patrocínios para o seu novo uniforme. Michael fala que voltou ao presente para terminar o que o Ted fez, e ainda mete que ele precisa sim se preocupar com ele mesmo,
já que ninguém mais se importa. Ele tá tão obcecado com dinheiro que até forja um ataque de vilão falso na cidade. Só que o Michael, ele também não tá pensando só nele, e sim tá preocupado de verdade com a situação da linha do tempo, que as coisas não estão acontecendo como o Skids está prevendo. Com a ajuda do Skids, ele localiza Hip Hunter, que está nesse bunker isolado. Só que quando ele entra lá, encontra o lugar abandonado e diversas anotações do Hunter. Só que algo chama sua atenção, e são essas informações de toda a linha do tempo, e que está perdida por sua causa, mas sem sinal do Hunter. Uma semana depois, aquele vilão falso que o Gladiador pagou para fingir um salvamento em Metrópolis, confessa publicamente que fingiu tudo por dinheiro. Gladiador leva um exposed pesado, e a sua credibilidade é arruinada perante o público. Até o Ralph Dibny aparece ali e prejudica ainda mais a situação do Gladiador. Isso porque o Ralph ainda está abalado com os eventos que aconteceram envolvendo a sua esposa na crise de identidade. E ele tá ainda mais brabo com o Michael porque ele tinha o Skids. Ele poderia ter impedido tudo aquilo. E para a imprensa, ele revela tudo e como o Michael foi incompetente nos últimos meses. Ralph ainda fala que Gladiador decepcionou a Sue, o Ted Kord e agora a Metrópolis. E quem faz uma reportagem sobre isso é Clark Kent, temporariamente sem poderes. Michael fica pé da vida, mas nada pode fazer a respeito. A sua reputação foi pro lixo. E tentando recuperar esse prestígio, ele fica desesperado. Uma criatura gigante aparece no centro da cidade, e Gladiador acha que essa é a sua chance. Só que ele é derrotado pela criatura, e salvo pelo Supernova, o novo herói de Metrópolis, e que substituiu o Superman na sua ausência. O Michael já estava cheio desse herói, porque ele tinha conseguido tudo que ele sonhava. E assim, uma briga entre os dois acontece. Contudo, Skids interrompe a briga, porque ele percebe que está acontecendo um vazamento nuclear no meio da cidade por conta da criatura gigante. E agora sim, essa é a chance do Michael. Ele vai para o submarino que está vazando e usa o seu campo de força para retirá-lo da cidade. Ele grita para Metrópolis dizendo que voltou para ser o herói do povo. Só que nesse momento, o submarino explode junto com o Michael. Skids fica chocado porque isso não estava nos registros históricos. E o Supernova pega o corpo do Michael no céu, mas só restou a sua caveira. E o Michael é dado como morto. Toda a cidade acredita nisso. No seu funeral, a imprensa não vai cobrir, e só aparece Clark Kent ali, que finalmente entende que o Michael tinha coisas boas, e vai escrever uma matéria positiva sobre o herói. Contudo, na saída do funeral, o Skids vê uma pessoa estranha, e que é, na verdade, um ancestral do Michael do presente, chamado de Daniel Carter. O Skids chama Daniel para virar um novo herói e substituir Gladiador, e o leva até o laboratório do Hip Hunter. E lá, Daniel Carter investiga usando o uniforme improvisado do Gladiador, e o Skids observa pelo visor e diz que ele sabe. É então que o Skids fecha a porta do bunker e prende Daniel Carter ali. Depois, ele ainda ativa um vórtex temporal que leva Daniel Carter para o futuro contra sua vontade. Skids então sai dali, dizendo que Michael serviu seu propósito e que ele sabe. E aqui fica esse mistério do que está acontecendo com o Skids, porque ele virou do mal ao mal. Skids deu defeito, ficou corrompido e vai atrás agora de Hip Hunter. Ele finalmente encontra Hip com o Supernova na cidade engarrafada de Kandor. E é aqui que finalmente é revelado que o Supernova é nada mais nada menos que o Gladiador Dourado. Ele viajou no tempo com a ajuda do Hip Hunter, porque quando ele foi no laboratório dele antes, o Hip Hunter o avisou sobre a traição do Skids. E ele fingiu ser o Supernova para ir se preparando e conseguir executar um plano para poder deter o Skids. E agora, Gladiador e Hip Hunter estão prontos para deter o Skids. Eles tentam derrotar o robô usando o projetor da Zona Fantasma, mas o Skids absorve todas essas pessoas que estavam ali para os seus circuitos. Pois é, a HQ, né? Tudo é possível. Sem ter outra escolha, Gladiador e Hip Hunter fogem pela linha temporal. E o Skids encontra Gladiador nas montanhas. E é aqui que o Skids revela que não é mais o Skids. E que esse ser usou a estrutura do Skids como um casulo por 52 semanas. E agora, finalmente, pode nascer. O Skids se abre liberando essa criatura gigante
que é nada menos que o Senhor Cérebro. O Gladiador pega parte do corpo do Skids e, junto com o Hip Hunter, foge para o fluxo temporal. E o Hip Hunter agora vai revelar um negócio muito importante. O Skids foi invadido pelo Senhor Cérebro há 50 semanas, quando ele deu o primeiro defeito. E o Gladiador o levou para o Professor Magnus. O Cérebro estava ali e entrou nos circuitos do Skids. Agora, Hip Hunter e Gladiador precisam dar um jeito de impedir isso. E enquanto eles estão fugindo do Senhor Cérebro, os heróis encontram o Supernova. O que deixa Michael confuso, porque ele era o Supernova. Só que isso foi antes. O Hip Hunter encontrou Daniel Carter flutuando nas linhas do tempo, após aquela ação do Skids. E assim, Daniel se tornou o Supernova. O Michael tá ajudando o Hip Hunter porque ele acha que dá para salvar o Skids ainda. Mas o Hip não tem tanta certeza assim. Com a Esfera do Tempo, eles passam por diversas terras, enquanto o Senhor Cérebro muda a realidade de cada uma delas. Os heróis conseguem modificar o corpo do Skids e prender o cérebro ali. Isso torna o corpo do Skids uma bomba relógio e evita que ela exploda ali. Eles jogam o Skids no passado com o Senhor Cérebro, que retrocede à sua forma de lesma, e ali finalmente é capturado pelo Dr. Sivana. Eles conseguem salvar o multiverso, mas Gladiador fica chateado porque o seu amigo Skids morreu no processo. Só que mais ou menos. Isso porque Hip Hunter conseguiu fazer um backup da sua memória. E com a ajuda do Dr. Magnus, Skids volta à sua forma original, e sem se lembrar de nada do que aconteceu. E depois dessa saga bem confusa, a gente tem uma nova HQ solo do Gladiador Dourado. E essa que é celebrado como a melhor história que ele já teve. Esse é o momento que ele vira um protetor da linha do tempo, viajando por várias eras da DC. 8 semanas depois, Gladiador quer recuperar a sua imagem e tenta entrar para a Liga da Justiça novamente. Só que os heróis da Liga não estão tão animados com essa ideia, já que, ele pagou um cara para fingir que era um vilão. Contudo, Batman dá um voto de confiança pelo seu trabalho contra o Irmão Olho. E assim, Gladiador fica uma semana inteira trabalhando intensamente para conseguir entrar na equipe. Ele está morando em Pittsburgh, juntamente com Daniel Carter. E dessa vez, Michael jura que quer fazer tudo certo pela lei. Só que também surge Hip Hunter com a sua Esfera do Tempo, dizendo que existem anomalias temporais abertas e que o Gladiador precisa ajudá-lo. Michael, então, entra no fluxo do tempo, deixando Daniel em sua casa. Só que logo depois surge uma pessoa misteriosa que o ataca. O Hip Hunter pede pro Michael não contar nada sobre essas missões temporais. Isso porque se ele contasse para alguém, poderia abalar toda a estrutura da linha do tempo. E é aqui que entra a maior ironia da história do Gladiador Dourado, porque ele sempre foi herói pela fama e o poder e o dinheiro que isso traz. Mas agora, como um herói que vai salvar a linha do tempo, ele não pode contar para mais ninguém. Isso tornaria Gladiador Dourado o maior herói que já viveu e que ninguém ficou sabendo. Só que o Michael se recusa e pede para voltar para a Terra. E quando ele retorna, aparece no Hall da Justiça. E lá, a Liga da Justiça o parabeniza como novo membro da equipe, entregando um certificado. Só que ao segurar esse certificado, ele vê a certidão de óbito do Hal Jordan. E o Michael entende que essa é uma das anomalias temporais que o Hip Hunter falou. E que, portanto, ele precisa fazer alguma coisa, senão a própria Liga da Justiça vai sofrer com isso. Por isso, o Gladiador recusa a oferta de ser membro da Liga, e até briga com o Batman. Ele se junta ao Hip Hunter e topa fazer essas missões com uma única condição: salvar Ted Kord depois que eles terminarem o trabalho. Hip Hunter não gosta dessa ideia, mas não tem escolha. A primeira missão que eles realizam é impedir a morte de Guy Gardner. Nessa anomalia, alguém envia Sinestro para a Terra antes de Abin Sur cair lá. O problema é que ele encontra com o Guy Gardner, e isso o leva para se renegar muito antes do que deveria. Gladiador, ao voltar no tempo, convence Sinestro a desistir de conversar com o Guy e corrige essa anomalia. Ao voltar dessa missão, Gladiador encontra o Supernova, mas não é Daniel Carter, e sim aquele personagem misterioso de antes. Michael recebe um novo alerta de morte, e que é do Superman. Ele se encontra com o Hip Hunter com o traje temporal danificado. Agora, Superman iria morrer pelo Lex Luthor, sendo seu irmão, porque alguém matou o bisavô do Jonathan Kent. Por isso, Gladiador volta no tempo até os anos 1800, onde ele enfrenta o Supernova Impostor,
e salva a família Kent, que decide se mudar para Smallville depois desse incidente. E depois disso, é revelado que esse supernova impostor é, na verdade, John Carter, o pai do Gladiador Dourado. E ele foi recrutado pelo Rex Hunter, que é o antigo Time Master, e que agora é um vilão do Hip Hunter. E os dois estão alterando a linha do tempo com a prerrogativa que podem melhorar o futuro. E de cara vemos que a relação pai e filho não é das melhores, que até joga na cara do Michael que a parte da morte da sua irmã foi culpa dele. O Hip consegue derrotar o Rex Hunter, mas Supernova foge pela linha do tempo depois que o uniforme do Supernova é danificado. A última missão de viagem no tempo é impedir a piada mortal do Coringa na Bárbara Gordon. E o Gladiador se esforça muito para impedir que a Bárbara Gordon leve um tiro. Ele tenta diversas vezes, mas sempre fracassa. Ele não consegue impedir a piada mortal e fica extremamente frustrado. É então que Hip Hunter diz que não havia anomalia temporal ali. Ele colocou Michael nessa missão para provar a ele que alguns momentos são solidificados na linha do tempo e que não podem ser desfeitos, assim como a morte do Ted Kord. Gladiador fica indignado com Hip, porque ele foi enganado todo esse tempo. Ele chora por Ted Kord, porque tudo que ele queria era recuperar o seu amigo. E é nesse momento que surge ali um grupo de viajantes do tempo, com 3 besouros azuis. Eles estão ali para salvar Ted Kord e querem a ajuda do Michael. Um é o besouro azul Dan Garrett, o outro Jaime Reyes, e o terceiro é um besouro azul do futuro. Hip Hunter tenta explicar por que não é uma boa ideia tentar salvar o Ted Kord, mas é voto vencido e ele não consegue impedir os heróis. O Besouro Azul do futuro alega que tem uma esfera do tempo e que veio ainda mais do futuro, do século 27, e que ele pode alterar qualquer evento da história da DC. Eles retornam exatamente no momento que o Ted vai levar um tiro do Maxwell Lord. E com a ajuda de 3 besouras azuis e o Gladiador Dourado, eles conseguem impedir que o Ted morra. E eles, de fato, alteram a linha do tempo. Eles pegam Ted Kord e o colocam na esfera do tempo. E o Besouro do Futuro fala que ninguém mais pode saber que ele está vivo. Só que claro que essa ação teria grandes consequências. Eles voltam para o presente e descobrem que a história mudou. Os Omax ainda existem, Brother Eye está ativado e diversos heróis da DC estão mortos. Gladiador e Besouro encontram alguns heróis que ainda estão vivos e procuram uma alternativa para salvar a Terra do Maxwell Lord. Enquanto isso, é revelado que aquele Besouro Azul do futuro era, na verdade, um Besouro Negro e que pertence ao grupo dos vilões Ladrões do Tempo. Eles também resgatam o pai do Michael e falam que vão ir atrás do Gladiador. Com o grupo da Resistência, os heróis tentam derrotar Maxwell Lord, mas isso só resulta na morte do Gavião Negro. Eles encontram Senhor Milagre, Fogo, Guy Gardner e Caçador de Marte. Com a equipe reunida e munida de uma caixa materna, eles se teletransportam até a localização do vilão. Uma batalha com Superman acontece. Eles também se encontram com o Batman. E Gladiador Dourado liberta a Doutora Luz, que dá um fim nesse Maxwell Lord. O Superman volta ao normal e revela que Max matou a Lois Lane. Gladiador Dourado pensa em algum plano, mas é nisso que surge os Ladrões do Tempo, que estão determinados em destruir o Michael, que está impedindo que os seus planos deles realmente mudem a linha do tempo da DC. E aqui vai ter uma porradaria franca dos heróis contra os Ladrões do Tempo. A história foca no Gladiador Dourado lutando contra o seu pai. Ele novamente alega que está fazendo isso para proteger a linha do tempo das ações do Gladiador. O problema é que enquanto essa luta acontece, Michael começa a desaparecer por causa das alterações no presente. É nisso que descobrimos que o Senhor Cérebro estava manipulando o pai do Gladiador diretamente na sua cabeça. Com a ajuda do Skids, eles expulsam o Senhor Cérebro, que logo depois é morto por uma pisada do Ted Kord. O problema é que Michael ainda está desaparecendo, e para piorar, a Fogo morre. Besouro Azul fica desesperado para salvar o seu amigo, e pula juntamente com o Besouro Negro na esfera do tempo, criando uma tempestade temporal. E isso lança o Gladiador Dourado para o futuro de 1 milhão da DC. Nesse lugar, Michael encontra um herói chamado Peter Platinum, uma pessoa que se inspirou no Gladiador Dourado do século 21. Acontece que o Michael entrou na história como o pior herói de todos os tempos,
e como um grande motivo de piada. Michael vê nesse herói exatamente como ele era no passado, um herói egoísta que só queria saber de dinheiro e de mulheres. Por sorte, Hip Hunter surge com sua esfera do tempo e tira Michael desse lugar. Novamente, ele discute com Hip Hunter sobre ser um Time Master e pede para voltar para sua linha do tempo original, já que Ted Kord se sacrificou. Michael pede demissão e tenta retomar a sua vida como herói. E ele tem dificuldades em não contar para ninguém que salvou o multiverso diversas vezes. Mas é nisso que surge o Batman, pedindo para encontrá-lo na Batcaverna. O Bruce revela as fotos da piada mortal que o Coringa tirou da Bárbara. E uma das fotos tem a presença do próprio Gladiador Dourado. É nisso que o Batman revela que ele sabia que o Gladiador estava tentando salvar o universo e nunca falou nada porque ele queria que o Michael amadurecesse. O Herói Dourado explica tudo o que aconteceu pro Morcegão, só que ele não consegue mais esconder isso. Batman encoraja o Gladiador a continuar sendo um Time Master, e isso motiva Michael, já que é um elogio do Batman, né? Ao voltar para a base do Hip Hunter, ele se depara com Michelle, a sua irmã que morreu lá nas primeiras HQs dele. O Hip Hunter revela que a salvou segundo antes da explosão, e que agora ela se recrutou para ajudar o Gladiador na missão como Time Masters. Então, isso forma uma nova equipe Estrela Dourada e Gladiador Dourado como mestres do tempo. E é aqui que termina a fase do Geoff Johns nas HQs do Gladiador Dourado, e que todo mundo considera como a melhor HQ que o Gladiador Dourado já teve. Contudo, a HQ do herói continua com uma fase do Chuck Dixon. Gladiador vai se envolver nesse divertido caso que o Batman desapareceu em Gotham por conta de um viajante do tempo. Assim, Gladiador tenta por diversas vezes impedir esse viajante na mesma noite. Primeiro se vestindo como Mariposa Assassina, e depois como Elvis, e a Michelle como Batgirl. Na segunda vez, eles conseguem impedi-lo, ao convencê-lo de doar parte da grana que vai conseguir para o hospital de crianças. Isso garante que o Bruce, na sua linha do tempo, se torne o Batman num grande efeito borboleta. A fase do Chuck Dixon dura pouco tempo, e com isso retorna Dan Jurgens para a HQ do Gladiador, que, só lembrando, é o criador do personagem. Em mais uma de suas viagens no tempo, acidentalmente, Gladiador cria Mona Lisa, já que a sua irmã posa para Leonardo da Vinci fazer o quadro, e que deixa ela propositalmente com cabelo moreno e não loiro. Depois, Gladiador descobre que uma de suas missões antigas resultou na mudança total do futuro, até com Hip Hunter desaparecendo. Isso aconteceu porque naquela missão envolvendo o Batman, alguém misterioso roubou uma faca antiga do Egito. E assim, Gladiador volta no tempo até o museu, mas é surpreendido pelo Homem Elástico, que pensa que ele é um vilão por estar ali. Michael explica sua situação e que veio do futuro. A faca que ele está atrás é uma faca especial e que possui habilidades de viajar no tempo. Eles encontram o ladrão da faca, mas o Gladiador é envolvido numa fenda temporal e jogado num campo de batalha da Primeira Guerra Mundial. E lá, o Gladiador consegue recuperar a faca do tempo e salva um soldado americano depois de levar um tiro. Ele o leva até um hospital e descobre que salvou a vida de Cyrus Lord, o avô de Maxwell Lord, o que é uma grande ironia ele ter salvo o ancestral da pessoa que matou seu melhor amigo. Novamente, Gladiador viaja no tempo e, com a ajuda da faca, cai em Metrópolis. Primeiro, ele ajuda o Barry a ganhar os seus poderes estando no lugar certo, na hora certa. E depois se encontra com ele mesmo do passado, que estava exatamente naquele lugar. E com dois gladiadores dourados, eles vão atrás do vilão que está roubando a faca do tempo. E finalmente a identidade desse ladrão é revelada. Ele é ninguém menos que Rex Hunter, querendo se vingar do Hip Hunter por nunca tê-lo salvo de se tornar essa forma de energia. Já o Gladiador viaja para o Antigo Egito e descobre como a faca do tempo ganhou habilidades mágicas. Pois, durante um ritual para reviver um faraó, os egípcios usaram um escaravelho azul para colocar uma energia cronal na faca. E por isso ela tem a habilidade de viajar no tempo. Gladiador interfere na linha do tempo, impedindo isso, pois isso iria impedir que o primeiro Besouro Azul existisse. E se encontra com um Gladiador do passado, que está lutando com o Rex Hunter. Ao ser apunhalado pela faca do Gladiador, toda a sua energia é drenada,
e faz Rex Hunter desaparecer. E assim, Gladiador coloca de volta todos os itens em seu devido lugar e salva a linha do tempo. O problema é que antes disso, a Michelle descobre pelo Rex que nunca deveria ter sobrevivido à explosão, algo que o Rip Hunter omitiu dela. Ela fica realmente abalada com essa situação e toma uma atitude extrema. Como ela está no ponto de fuga do tempo, ela é capaz de ver toda a história da humanidade e descobre que Michael viveu por anos com ela morta. Ela fica indignada e fere gravemente o Skids, e foge para algum lugar desconhecido do tempo. Quando o Gladiador chega lá, ele reativa o Skids e fica sabendo do que aconteceu. É aqui que os dois gladiadores se despedem, com o gladiador do passado voltando ao seu tempo e tendo sua memória embaralhada pelo gladiador principal. Ele se reencontra com Rip Hunter e admite que não sabe para onde Michelle foi. E esse é um assunto que vai ser resolvido um pouquinho mais para frente. Depois, Besouro Negro retorna trabalhando para alguém misterioso. Ele viaja no tempo para matar o Robin, o que faz com que o Batman, do momento, Dick Grayson, desapareça. Gladiador tenta impedi-lo, mas só piora as coisas, já que agora os membros dos Jovens Titãs morrem pelo Ravager. Isso cria um futuro onde o Trigon dominou a Terra. E o Besouro Negro fez tudo isso para moldar um escaravelho vermelho, que foge daquela linha do tempo. Como o Besouro fugiu, o Gladiador pode restaurar a linha do tempo, primeiro salvando os Titãs e depois restaurando o Batman. Depois de uma longa conversa, Dick Grayson se convence que o Gladiador está tentando ajudar a salvar a linha do tempo. E fica de boas com o herói, entendendo que todo aquele lance das relações públicas era fachada. Ele até ajuda o Dick Grayson a visitar os seus pais na véspera de Natal, no passado, levando o herói às lágrimas. E é nesse momento que acontece a saga Noite Mais Densa. E temos a volta de Ted Kord. A história começa com essa cena bem legal, com o Gladiador revisitando o funeral do Ted Kord entre os heróis. Uma cerimônia fechada que ninguém ficou sabendo. Nessa saga, Ted Kord ressuscita como um Lanterna Negro, o que coloca Gladiador precisando enfrentar o seu melhor amigo. O Michael não acredita que ele realmente seja o seu amigo e o ataca. Ted Kord é bastante poderoso e consegue ferir gravemente o Supernova. Mesmo com a ajuda do Besouro Azul Raimi, os heróis fogem com a ajuda do traje do Supernova. Novamente, Gladiador tenta uma nova investida, e dessa vez consegue derrotá-lo com um raio sintetizado pelo Skids, que usa o espectro emocional. Com Ted derrotado, o anel sai de seu dedo e o Gladiador enterra o seu corpo no ponto de fuga, onde ninguém poderá fazer alguma coisa assim com ele de novo. E durante essa saga, podemos ver que a relação do Gladiador Dourado com o Rip Hunter não tá das melhores. O Gladiador Dourado sente que o Rip Hunter tá escondendo alguma coisa dele, e isso é verdade. Depois que o Gladiador se envolve numa missão para garantir que Hank Henshaw se torne Superman Cyborg, o que é perturbador pro Gladiador, porque ele teve que praticamente salvar um vilão. Nessa mesma missão, descobrimos onde que a irmã do Gladiador se escondeu na linha do tempo, em Coast City, logo após a morte do Superman. E para quem conhece a história da DC, com certeza já percebeu para onde que a gente está indo. Isso porque é nessa época que Coast City é destruída. Uma outra viajante do tempo está tentando impedir que a cidade seja destruída. E o Gladiador precisa garantir que a cidade realmente seja destruída para preservar a linha do tempo. Gladiador fica dividido. E durante o ataque, ele até muda de lado e tenta impedir a destruição da cidade. O herói luta com Mongo e o ciborgue Superman. Enquanto isso, Skids descobre que Michelle está na cidade. Gladiador falha em impedir o ataque, mas pelo menos consegue salvar Michelle, que fica chateada que o seu namorado Drill ficou para trás e morreu. Eles conseguem escapar graças a essa pessoa misteriosa. E no presente, Michelle explica que fugiu para ter paz, mas nem isso ela consegue. Gladiador fica confuso e fala que precisa de um tempo para refletir. É aqui que a HQ finalmente revela que Rip Hunter é filho do Gladiador Dourado. Aquele cara que salvou o Gladiador antes em Coast City era ele mesmo do futuro,
trabalhando com o Hip Hunter. Gladiador Velho volta para o seu tempo, prometendo retornar. E quando isso foi revelado, talvez esse era na época um dos mistérios mais longos da história da DC. Hip Hunter ser filho do Gladiador Dourado. Agora, o Gladiador Dourado do presente ficou abalado por ter deixado o namorado da Michelle morrer. E ele começa a lembrar de todo mundo que perdeu ao longo da sua história. Cabe ao Hip Hunter ajudá-lo e reconectá-lo à sua missão. Ele consegue. E Gladiador depois é perdoado pela sua irmã, que depois retorna às suas atividades como Gold Star. Depois, em mais uma missão de tempo, Gladiador salva uma menina e acaba levando para o seu tempo. O seu nome é Runny, e ela acaba se tornando a filha adotiva do Gladiador, ficando na base do Hip Hunter. Ela ajuda em diversas coisas, já que veio do futuro. Runny, inclusive, usa uma esfera do tempo para voltar para a Segunda Guerra Mundial, para falar poucas e boas para a mãe do Maxwell Lord. Mas, por sorte, Gladiador é salva. Vamos ter essa HQ também muito boa, que o Gladiador fica chateado com a sua incapacidade de trazer Ted Cord de volta à vida. E ele desconta nesse garoto. Depois, Michael vai até a lápide do Ted Cord e cria um campo de força que protege que a mesma se destrua ao longo dos anos. E nesse momento na história da DC está acontecendo duas coisas muito importantes. O Maxwell Lord voltou à vida e a saga para trazer de volta o Bruce Wayne que estava no passado. E o Gladiador Dourado participa das duas. Quando o Maxwell retorna à vida, ele usa seus poderes para todo mundo esquecer de seus crimes. Com exceção de algumas pessoas, como o Gladiador Dourado e o Besouro Azul Raimi. Gladiador reagrupa com a Liga da Justiça Internacional mais uma vez. Contudo, Raimi é capturado pelo Maxwell Lord e dado como morto. Gladiador novamente se sente culpado, mas Raimi foi salvo pelo escaravelho alienígena e está vivo sim. Depois eles se reagrupam e derrotam Max, e forçam o vilão a fazer com que todos eles lembrem dele, especialmente do seu crime de ter matado Ted Cord. Nas HQs do Gladiador, o Hip Hunter, do nada, prende Michael pelos seus roubos do museu no século 25, e ele é levado para o futuro. E o Hip Hunter tem um motivo para fazer isso. Ele quer provar que o Michael da atualidade é uma pessoa diferente que era no passado. Só que para isso, ele primeiro precisa ser julgado pelos crimes que cometeu. Isso é, ter roubado os equipamentos do futuro e viajado para o passado. Contudo, enquanto eles estão conversando, o laboratório do Hip Hunter é atacado pelo Dr. Nihilstaik. Todos ajudam para deter essa ameaça, até a Gold Star entra em ação. Gladiador depois aceita ser julgado no futuro. Até porque ele não acha que vai tomar uma grande sentença. Só que na real ele toma uma grande sentença sim, 5 anos de prisão de segurança máxima. Michael xinga o juiz, mas depois percebe que está sendo imaturo e aceita a sua prisão. E na cadeia, Michael encontra um misterioso colega de cela, chamado de Perforated Man. E esse cara é ninguém mais, ninguém menos que o Gladiador Dourado de um futuro muito distante. Como é confusa essas HQs do Gladiador Dourado, hein? Perforated Man se mostra um homem perturbado. E quando Michael tenta ajudá-lo, eles são teletransportados para o passado. E depois voltam misteriosamente para a cela. Gladiador agora percebe que tem uma marca estranha no rosto. E o Perforated Man tira o seu uniforme, revelando que está repleto de anomalias do tempo. Essa é uma doença sem cura que fica o transportando diversas vezes pelo tempo. E agora o Michael do presente também tem. Gladiador finalmente entende que aquele dali era o seu eu do futuro, e que tudo isso é o fim do mundo. E um segundo depois, Michael é teletransportado para o futuro da Legião dos Super-Heróis. E ao encontrar Brainiac 5, ele explica sobre a sua doença cronal. E a Legião realiza uma série de exames para entender o que está acontecendo e confirma a doença. Ele leva uma injeção e seus problemas são resolvidos. É uma coisa meio anticlimática, mas ok, a situação é resolvida assim. Gladiador volta para o seu tempo e exige respostas do Hip, mas o mesmo se nega a dizer como que ele sabia disso. E agora eu preciso interromper a saga das HQs do Gladiador Dourado para falar de um outro evento que estava acontecendo na DC e que envolvia os Time Masters. Essa é uma história que começa logo após Crise Final, com o Gladiador Dourado, Hip Hunter, buscando pelo Batman através do tempo. Aqui temos um pequeno vislumbre do passado do Hip Hunter, de quando ele era criança, ao lado do seu pai, Gladiador Dourado mais velho. Ele inclusive leva o Hip para ver vários eventos importantes da DC, como a chegada do Superman à Terra. Hip Hunter também comenta sobre a sua mãe, que segue sendo um mistério até hoje, já que a sua identidade
não foi revelada na história. E o Gladiador Dourado do futuro é muito atencioso com seu filho. É graças ao Hip Hunter que eles descobrem que a sanção ômega do Darkseid levou o Batman ao passado. E na busca pelo Batman, eles ficam pulando de eras em eras. No final, eles se encontram com um Flash Reverso, que estava rastreando a energia ômega para uma pesquisa sobre viagem no tempo. E isso daqui é uma deixa pro Flashpoint que eles iriam fazer daqui a pouco. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Supernova lidava com o vilão Besouro Vermelho, que estava tentando novamente alterar o tempo. É revelado que quem estava usando o traje do Supernova, dessa vez, era o Michael do futuro. Quando todos se reúnem, Superman detém Besouro Vermelho, e a equipe desiste de resgatar o Batman nesse momento, porque ele mesmo precisava solidificar o tempo no passado para poder voltar ao presente. Só que quando o Gladiador Dourado retorna ao seu tempo, o quadro do Hip Hunter está com anotações diferentes. E confuso, ele vai pegar uma comida na geladeira, e quando vê, toda a Terra é alterada instantaneamente. Ele retém suas memórias, mas agora está na Terra do Flashpoint. E aqui chegamos na última história do Gladiador Dourado antes dos 952. Ao aparecer numa cidade da Terra do Flashpoint, o governo dos Estados Unidos diz que Gladiador é um atlantiano. Eles mandam uma arma secreta para impedi-lo, e essa arma é ninguém menos que o Doomsday. O Michael tenta voltar ao seu tempo, mas ele não consegue, e até o Skids é destruído no processo. A luta do Gladiador Dourado com Doomsday é emblemática por todo o passado envolvendo ele, e o fato dos dois personagens terem sido criados pela mesma pessoa, o Dan Jurgens. O herói consegue fugir do vilão, e depois se informa sobre tudo o que está acontecendo nessa terra. Imediatamente, Gladiador entende que isso é culpa do Flash Reverso, por conta daquele encontro anterior. O herói tenta visitar o Batman dessa realidade, mas é impossibilitado novamente pelo Doomsday. E esse Doomsday estava sendo controlado mentalmente pelo Nathaniel Adams. Só que nesse momento, o governo perde o controle da fera, e ela fica solta na frente do Gladiador. O herói leva uma surra, e com um soco é afastado do local da luta. Assim como na HQ da morte do Superman, a luta chega até a cidade, mas dessa vez é Gotham. Gladiador percebe que o Apocalipse não está com força total, e por isso consegue lutar contra a criatura. Ele recebe a ajuda da Alexandra Giannopoulos, e o herói então coloca o elmo do governo no monstro, e assim Nathaniel consegue assumir o controle novamente da criatura. O problema é que o Nathaniel ainda usa o Doomsday para lutar contra o Gladiador e o captura. Gladiador e Alexandra são levados até a base militar dos Estados Unidos. E novamente Doomsday fica fora de controle. Mas graças a Alexandra, que pega o elmo, ela consegue fazer com que o Doomsday tire sua própria vida. Nesse momento, o Gladiador Dourado diz que quanto mais tempo ele fica nessa terra do Flashpoint, mais difícil é para ele conseguir se lembrar do seu passado. Ele descobre que o Barry está na Europa e vai até lá. Os dois se encontram enquanto o Flash está lutando no meio da Guerra dos Atlantes e das Amazonas. Ele explica que lembra tudo pro Barry e fica próximo da Speed Force atrás. Contudo, nesse momento, um atlantiano consegue atirar nele, e a Alexandra pula na frente protegendo o Gladiador. O herói pensa que ela morreu, e é jogado para um ponto bem na frente da linha do tempo, no ponto de fuga. E ao acordar, Gladiador não se lembra de mais nada. Agora ele está na linha do tempo dos 952. E a última coisa revelada é que a Alexandra está viva, e foi ela quem escreveu sobre o Flashpoint no quadro negro, mas ninguém conseguiu entender aquela mensagem. Parte 4, os Novos 52. E agora se inicia os Novos 52. E esse Gladiador Dourado aqui é uma nova versão do personagem, mas que detém muitas semelhanças com o original. Só que temos algumas diferenças consideráveis. Toda a história envolvendo o Ted Kord parece ter sido apagada. Além disso, ele não se lembra de nada pré-Novos 52. Então é basicamente um reboot pro Gladiador Dourado, mesmo que tecnicamente seja a mesma pessoa. E o Skids volta a ficar temporariamente dentro do traje do Gladiador. Também tem uma outra polêmica envolvendo esse personagem com a sua nacionalidade. Isso porque antes do lançamento dos Novos 52, o editor da DC da época, o Dan Dio, explicitamente falou que o Michael ele vai ser canadense e não americano. Contudo, isso nunca foi confirmado nas HQs dos Novos 52. E depois, quando acontece o Rebirth, fica confirmado que ele é americano sim porque ele vem do futuro de Gotham. Nesse universo, o Gladiador aparece nas HQs da Liga da Justiça Internacional. Ele é chamado para ser o líder da equipe após as Nações Unidas criar essa equipe e entenderem que o Gladiador é um dos heróis que eles podem controlar.
alguns heróis não gostam do Gladiador ali, que é o caso do Guy Gardner. Quem fala pro Guy ficar na equipe é o Batman, que diz que ele acredita no Gladiador Dourado. E a primeira missão deles envolve salvar o mundo de uma raça alienígena chamada de Peraxios. No primeiro momento, eles precisam recuar, e as coisas pioram quando os heróis chegam nos Estados Unidos e descobrem que o Hall da Justiça foi destruído por manifestantes. Isso porque tá rolando todo um debate aí com a população americana, como as Nações Unidas então interferem nos Estados Unidos. Com o apoio do Batman, os heróis permanecem unidos ao Gladiador. Eles se dividem para enfrentar os robôs gigantes, mas depois descobrem que todos estão sendo controlados pelo general alienígena. Os heróis vão para o espaço até a sua nave. Todos lutam contra o general, mas nem mesmo eles conseguem detê-lo. Por sorte, a nave é danificada durante a batalha, o que exige que o general fuja. Os heróis da Liga jogam a nave diretamente num dos robôs gigantes e salvam a Terra. E agora que o mundo não tá para ser destruído, a Liga Internacional pode focar naquelas pessoas que foram danificar lá o Hall da Justiça. Batman e o Gladiador encontram eles facilmente. Os manifestantes até tentam explodir o local com uma bomba, mas o Michael salva o dia. Depois, o Batman explica que as pessoas estão com medo e agindo de forma irracional. Por causa dessa tensão, as Nações Unidas cogitam desmobilizar a equipe. Eles realizam uma reunião com outros heróis, que apelam para a continuidade da Liga Internacional, especialmente o Gladiador Dourado. No final, as Nações Unidas decidem dar mais um voto de confiança e todos os heróis são formalmente apresentados na sede da ONU. Contudo, acontece um atentado nessa apresentação. O Brigada Vermelha morre na explosão, e Fogo e Gelo ficam gravemente feridas. E o Batman chega à conclusão então que a ameaça terrorista ainda não terminou. E ele tem razão, tinha alguém por trás de tudo isso. Além disso, depois desse desastre, a ONU desmantela o projeto da Liga Internacional. A equipe tecnicamente não é desfeita, porque o Gladiador tenta manter todo mundo junto. Já o Batman vai atrás das pessoas envolvidas, enquanto os demais heróis focam em salvar quem ainda está vivo. Um vilão chamado Lightweaver está por trás disso. Ele também está trabalhando com outro vilão chamado Roland Norton, o Breakdown. Ele ataca o Gladiador e quase o mata, se não fosse salvo no último segundo pelo Batwing. O grupo ainda recebe a adição do OMAC Kevin Cho. Com a Liga reagrupada, os heróis enfrentam o Breakdown no confronto final em Nova York, que é muito difícil. Eles chegam a ser capturados, mas graças ao OMAC, eles conseguem derrotar o Breakdown. E o Gladiador Dourado, no final, comemora beijando aqui a Godive. A HQ estava desenvolvendo eles para ser o casal do grupo, e aqui eles finalmente se beijam. O problema é que essa HQ aí da Liga da Justiça Internacional, ela não fez muito sucesso. E logo depois a DC cancelou essa HQ 2 edições depois. Os heróis realizam um funeral para o Brigada Vermelho. E o Gladiador se recusa a desistir da equipe. Ele quer que todos fiquem juntos. O Batman informa que o Hall da Justiça foi reconstruído e que eles podem ficar por lá. Contudo, ele não vai se envolver por enquanto. O Gladiador fica empolgado com essa nova fase da equipe, porque consegue reatar com as Nações Unidas, mas mal sabe ele que as coisas vão ir por água abaixo. Ele recruta o Besouro Azul Jaime e o Olimpiano nas semanas seguintes. Só que do nada o OMAC fica fora de controle e luta com os heróis. Ele é o responsável por mandar o Besouro para o espaço. O OMAC derrota todos, com exceção do Gladiador e da Goldiva. Os dois fogem e ainda trocam o último beijo. O Gladiador tenta o último plano. Ele luta com o OMAC e infecta um vírus do Skids diretamente nele, para fazer com que o vilão volte à sua forma humana. É então que acontece uma parada bizarra. Um segundo Gladiador Dourado aparece. Esse veio do futuro e está usando uma roupa da Argus. Ele congela o tempo para conversar com Michael e explica que eles precisam deter uma grande ameaça, senão eles vão deixar de existir. O Michael do presente fica boiando nesse papo e é tarde demais. O Gladiador do futuro desaparece. E como efeito borboleta, o Gladiador do presente igualmente desaparece com a imagem ao fundo do Superman e a Mulher Maravilha se beijando. O Gladiador então é transportado para o século XIX, onde ele tem algumas aventuras com o Jonah Rex. Ele novamente perdeu parte da sua memória. Ele apenas sente que é do futuro. A história tem alguns momentos engraçados, com o Gladiador tomando cerveja com o Jonah, e no dia seguinte ficando de ressaca. No final da história, o Gladiador e o Jonah acidentalmente viajam no tempo e caem em períodos distintos. E aqui a gente corta para mostrar o que aconteceu com aquele Gladiador Dourado do futuro, e que apareceu no final então da HQ da Liga Internacional. Ele ainda está vivo e voltou para o passado no início do século XIX, que tem um Batman. A verdade é que ele está pulando entre o multiverso da DC, indo para a Terra 4, o futuro com a legião de super-heróis, a Terra do Kamandi, até que ele chega numa metrópolis onde a sua irmã Michelle, pré-Nova 52, está. Então os dois são teletransportados para uma gaiola, e lá se encontram com o Gladiador Dourado do presente dos Novos 52. Eles estão presos e conectados a um tubo estranho. O Gladiador mais velho percebe que ele é uma versão diferente do Gladiador do presente, e não só uma versão do futuro.
Olha que essa confusão. Mas assim, ó, portanto, esse gladiador aqui do futuro é o mesmo que termina lá da HQ do Flashpoint, embora isso realmente seja bem confuso. Temos basicamente aqui o gladiador dourado pré-Flashpoint e o pós-Flashpoint. Isso tudo acontece durante o mega evento que estava rolando nessa época da DC, chamado de Convergência. Robôs com símbolos do Brainiac aparecem e ligam os mesmos tubos nos outros heróis. O gladiador dos Novos 52 é resgatado pelo Rip Hunter. Ele está ali para salvar o seu pai pré-Flashpoint. E é engraçado que nessa história aqui ele revela sem cerimônia nenhuma que é filho do Gladiador Dourado. Sendo que lá nas HQs dos anos 2000, esse era o único segredo que ele precisava manter. Juntos eles resgatam Goldstar e o Gladiador pré-Flashpoint. O problema é que o Michael do futuro não está bem. Ele está sofrendo de uma doença por causa da exposição à energia da viagem do tempo. O Gladiador dos Novos 52 também fica confuso, mas tem um diálogo muito legal com o Gladiador pré-Flashpoint sobre como eventualmente ele foi relevante para a história do multiverso. Eles conseguem fugir da prisão e descobrem que estão no planeta que está no mesmo reino que o Vanish Point. Brainiac colocou todas as realidades da história da DC nesse lugar, coexistindo ao mesmo tempo. Enquanto eles tentam encontrar um plano, o Gladiador do Futuro novamente se move pelo tempo e cai no pedaço de terra do Besouro Azul Ted Kord, que aparece ali para ajudá-lo. E aqui nós temos o Ted Kord do pós-crise. Só que antes dele morrer para o Maxwell Lord. Então é na época onde ele estava na Liga da Justiça Internacional, junto com o Gladiador Dourado. Até por isso, esse é o momento histórico da DC, e bem emocionante para os dois personagens. O Besouro Azul fica sabendo que o Michael tá mal, e promete ajudá-lo, o levando para sua nave. Azul e Dourado se reúnem. O Ted promete que fará de tudo para salvar seu amigo. Só que o Michael do futuro diz que não há cura. E enquanto ele vai envelhecendo rapidamente, eles têm uma longa conversa sobre os anos que passaram. Desesperado, o Rip Hunter pede para o Gladiador dos Novos 52 enviar o Michael velho até o Vanishing Point. Eles viajam todos juntos até lá e levam o Michael velho até o campo cronal. Ninguém pode sobreviver lá. Por isso, o Gladiador Dourado dos Novos 52 leva o corpo dele, usando o escudo protetor do seu traje. Ao deixar o Michael do futuro ali, ele se funde com a energia cronal e se torna o novo Wave Rider. O que novamente é algo meta aqui, né? Já que esse personagem, o Wave Rider, também foi criado pelo Dan Jurgens. Agora, muito mais poderoso, o Michael do futuro pode interferir no tempo de acordo com a sua vontade. A primeira coisa que ele faz é enviar o Ted Kord em segurança para a esfera do tempo de Metrópolis, da Convergência. Ele também devolve o Gladiador Novos 52 para sua linha do tempo, que não foi afetada pelo Brainiac. E depois esconde Goldstar e Rip Hunter para que nunca mais sejam encontrados pelos seus inimigos. E novamente aqui a HQ ela deixa em aberto, né, esse nome da mãe do Rip Hunter. E esse é um dos grandes mistérios da DC aí até hoje. Depois o Wave Rider Michael se junta à história principal da Convergência, que termina na recriação do multiverso da DC aos moldes da pré-crise. E com isso voltamos à linha do tempo dos Novos 52. O Michael, ao retornar para o seu tempo, ajuda o Jonah Hex a voltar para o passado. E o Gladiador vai continuar sem uma HQ solo por um tempo, e aparecer de vez em quando em histórias de outros personagens, como a do Batman. Não existe realmente uma grande transição do Gladiador entre os Novos 52 e o Rebirth. Ele simplesmente vai continuando aparecendo em outras histórias sem uma grande mudança no seu personagem. Parte 5, Rebirth. A primeira grande história do Gladiador acontece num crossover com o Superman. Na história, o Superman retorna ao tempo antes mesmo de Krypton explodir, usando a esteira cósmica para descobrir se o Sr. Oz realmente é o seu pai. O Gladiador, juntamente com Skids, tentam impedi-lo, mas é tarde demais. O Superman e o Gladiador aparecem em Krypton, e como lá tem um sol vermelho, o Clark fica temporariamente enfraquecido. O Gladiador explica que se o Superman ficar muito tempo nessa realidade, todo o futuro irá se alterar, e Krypton, de alguma forma, vai sobreviver. Eles voltam para a máquina do tempo, e ao ver um futuro onde kryptonianos sobreviverem em outro planeta, isso afeta o Superman. A esfera do tempo deles, então, sai do fluxo temporal e cai no século 25, em Gotham, juntamente com um dos erradicadores do planeta Krypton. E os heróis ficam presos ali naquele tempo, já que a esfera do tempo foi danificada. É claro que ficou, né? Ao lutar com um dos erradicadores, o Gladiador fica inconsciente e é capturado pela polícia do século 25, que reconhece ele como a pessoa que roubou os artigos do museu e a esfera do tempo. Ele é levado para uma prisão onde se encontra com o seu pai da realidade dos Novos 52. O Super fica na dúvida se ele salva ou não o Gladiador, porque ele continua vendo Michael como um ladrão que fugiu do seu tempo. Contudo, o Skids convence o Superman a ajudá-lo, ao lembrar que o Michael sofreu muito enquanto seu pai estava com ele. O Superman consegue resgatá-lo facilmente da prisão, e só antes deles saírem desse tempo, o Michael visita sua mãe e o Superman fala bem do filho dela.
Depois disso, eles tentam novamente voltar ao seu tempo, mas caem em Nova Krypton, que é um planeta no futuro dominado pelo Zod. E aqui os heróis precisam novamente consertar a esfera do tempo para conseguir sair dessa realidade. Eles se disfarçam na cidade, mas mesmo assim são reconhecidos e atacados pelo filho do Zod, o Lord Zod. Uma luta acontece, o Superman até consegue vencer desse Lord Zod, mas quando enfim aparece o Zod, ele não consegue derrotá-lo. Os dois são julgados à morte pelo próprio general. Para piorar, o Zod ainda destrói o Skids. E assim, gente, coitado mesmo do Skids. Eu acho que ao longo de todo esse vídeo aqui, o Gabriel deve ter citado, e agora eu citei aqui talvez umas 5 mortes desse robô. Coitado. O Zod revela que sabe que eles são viajantes do tempo, e que ele fará de tudo para acabar não só com o Superman, mas também a sua família do seu tempo. Então, os Erradicadores usam a visão de calor para matar os dois. O Gladiador usa seu escudo protetor, mas fala para o Super que não vai durar muito tempo. Mas quem aparece para salvar o dia é o Skids. Ele transferiu a sua mente para um dos Erradicadores e liberta nossos heróis. O Superman pistola então vai lutar direto com o Zod. Já o Skids reconstrói a esfera do tempo e eles fogem dali. O Super convence o Gladiador a parar em Krypton para verificar se o Mr. Oz realmente é o seu pai. Eles vão exatamente para o momento que Krypton explode e o Clark confirma que Jor-El é mesmo o Mr. Oz, pois uma luz azul aparece no momento da explosão e o tira dali. Bom, o Super finalmente consegue tirar essa dúvida e eles retornam então para a Terra. Contudo, durante essa saga, estava acontecendo um outro negócio que envolvia Lois Lane, John e Sam Lane. A Lois e seus pais foram mortos enquanto o Superman estava fora. O Skids avisa para o Superman e o Gladiador concorda dessa vez de voltar no tempo um pouquinho para permitir que o Superman salve a sua família. O herói entende o peso dessa decisão, mas ele fala que o mais importante é a saúde da família do Clark. Tudo fica bem e o Superman passa a ver o Gladiador com outros olhos depois dessa aventura. E aqui a gente chega agora a uma das aventuras mais emblemáticas aqui do Gladiador Dourado pós-Rebirth, que se chama O Presente. Esse é um crossover com Batman que aconteceu na época do casamento dele com a Mulher Gato. O Gladiador viaja até esse futuro alternativo, onde Batman é o Dick Grayson, um herói bem mais violento e mortal do que costumamos ver. Depois o Gladiador vai ter essa festa, onde podemos ver um Bruce Wayne mais velho que se casou e não virou o Batman. O Gladiador simplesmente alterou o passado ao salvar os pais do Bruce. E agora ele está nessa realidade e diz que fez tudo isso como um grande presente de casamento. O Bruce alternativo diz que agora tudo faz sentido, pois teve sonhos envolvendo a morte de seus pais. Ele então quebra os Skids para impedir que o Gladiador desfaça a ação de salvar os seus pais. E esse plano aqui do Gladiador realmente não faz sentido nenhum, cara. Nós tivemos anos e anos de história sobre como é importante não mudar o passado. Aí nessa história ele vai lá e faz isso, sabe? Como se fosse uma terça-feira qualquer. Mas enfim, o roteirista dessa história, o Tom King, que fazia histórias do Batman, realmente tá maluco nesse dia. Um ano se passa e o Gladiador segue preso nessa realidade. Ele liberta a Mulher Gato do Asilo Arkham. O plano dele é fazer com que esse Bruce Wayne se apaixone pela Selina Kyle, já que isso vai fazer ele perceber que em outras realidades eles poderiam realmente ficar juntos e serem felizes. E assim, permitiria que o Gladiador voltasse no tempo. Só que esse plano ele dá totalmente errado, porque essa Selina Kyle aqui é totalmente diferente da que a gente está acostumado. Ao levar a Selina até onde Bruce está, ela simplesmente mata o Alfred e ataca gravemente o Thomas Wayne. Então o Batman Dick Grayson aparece ali e atira nas costas da gata. Ela ainda não morre e tenta atacá-lo, mas o barulho chama a atenção da Marta, que aparece ali só para levar um tiro do Batman. O Bruce Wayne saca uma arma e mata esse Batman, e grita pela morte de seus pais, enquanto o Gladiador Dourado acha que isso irá salvar o mundo. Mais um ano se passa, o Bruce Wayne consegue colocar o Skids para funcionar. Ele pretende voltar no tempo, só que precisará do Gladiador Dourado porque o Skids só obedece à voz do Michael. Ele ordena que eles voltem 10 minutos no tempo antes que os pais do Bruce morram. O Michael e o Skids obedecem, mas com uma pegadinha. Eles voltam no tempo para o dia em que os pais do Bruce morreram na realidade principal, quando ele ainda era criança. O Bruce do futuro fica confuso e aponta a arma para o Gladiador, que admite ter feito tudo isso porque queria dar o melhor presente da sua vida. E é então que um outro Gladiador Dourado aparece. E esse é o Gladiador de quando viajou para impedir que os pais do Bruce fossem mortos. Ou seja, esse Gladiador aqui só executou esse plano porque ele sabia que o seu eu do futuro daria um jeito de corrigir os erros dele. Os dois lutam com o Bruce Wayne do futuro, enquanto escutam os tiros vindos do beco. Os pais do Bruce morrem. Os gritos são demais para o Bruce do futuro, que tira a própria vida. O Gladiador então retorna para o seu tempo e explica tudo o que aconteceu para o Batman. A história termina de um jeito melancólico, com o Gladiador traumatizado com o que aconteceu. Isso nos leva diretamente para uma saga seguinte, que também é igualmente polêmica, escrita pelo Tom King, chamada Santuário.
Aqui somos apresentados a esse retiro que os heróis vão para curar suas feridas, especialmente as psicológicas. O Gladiador Dourado se hospeda nesse lugar após os eventos da saga do presente. O problema é que acontece um massacre no local, e apenas 2 pessoas sobrevivem, o Gladiador Dourado e a Arlequina. Um culpa o outro pelo que aconteceu e até lutam. O Gladiador não se lembra do que realmente aconteceu, e por isso não tem certeza se ele matou alguém. E ele é interrogado pela Mulher Maravilha. Também é nesse momento aqui na DC que já estava acontecendo lentamente aí uma fusão de linhas do tempo, o que aconteceu com alguns eventos do pós-crise junto com alguns eventos do Novo 52. O que pro Gladiador Dourado tecnicamente não faz muito sentido, mas pro grande evento das coisas que estavam rolando nos cânones da DC, isso era necessário. E essa explicação aconteceu no Doomsday Clock, lá que tinha o Dr. Manhattan. Por isso, nessa história aqui do Santuário, o Gladiador e o Besouro Azul, Ted Kord, lembram das coisas do passado e da grande amizade entre os dois. E bem, o Gladiador Dourado não é responsável pela morte dos heróis. Mesmo assim, ele é provisoriamente preso pela Liga da Justiça. Quem tira ele dali é o Ted Kord, que acredita na palavra do seu amigo. O Gladiador e o Besouro se unem para realizar uma investigação paralela da Liga da Justiça. E eles descobrem que o corpo do Wally West é um de uma pessoa que viajou no tempo e que algo não batia. E a história lá para os seus momentos finais ia depois revelar que foi o Wally West que causou aqueles assassinatos. Outra saga bem polêmica. E quem apareceu ali logo em seguida foi o Gladiador Dourado, que teve sua memória embaralhada junto com a Arlequina. Até por isso depois os dois brigam novamente, mas ela se junta ao Gladiador e o Ted Kord para corrigir a burrada do Wally, que depois se entrega às autoridades. E para o Gladiador Dourado essa história lá foi importante para eles retomarem essa grande amizade aí do Gladiador Dourado junto com o Ted Kord. Com a amizade lendária reestabelecida, a DC lançou uma HQ chamada Azul e Dourado, que mostra Ted e Michael em aventuras juntos. Em Nova York, o Michael realiza lives para promover suas contas nas redes sociais, enquanto salva a cidade. Uma nave alienígena capturou a Liga da Justiça, e o Gladiador e o Besouro se unem para salvar os heróis. Toda aquela dinâmica clássica bem-humorada dos dois retorna aqui. Graças ao Besouro, eles conseguem libertar a Liga. O problema é que depois disso tudo, a Liga convida apenas o Besouro Azul para a equipe, excluindo o Michael. Ted Kord não gosta nem um pouco do que ele escuta, e não aceita o convite se não tiver o Gladiador junto. Revoltados, os dois decidem criar uma equipe só para eles, e chamam de Restauração Azul e Dourado. E eles pretendem com essa equipe atender a casos ali que os heróis não têm tempo para resolver. Primeiro, eles recuperam tecnologia das indústrias Kord, que haviam sido roubadas por mercenários. Tudo isso durante uma live transmitida pelo Skids. O Gladiador anuncia uma nova empresa numa coletiva de imprensa, e garante que todos os serviços serão gratuitos para toda a população. Só que tem só um probleminha, né? Eles não têm nenhum dinheiro e não têm um lugar direito para ficar. Isso porque o Ted foi excluído da empresa da própria família, depois de inúmeros fracassos. Eles não têm um tostão. O Michael tenta encontrar um lugar para alugar, usando a sua influência, mas sem sucesso. Nesse meio tempo, as Nações Unidas é atacada por um alien chamado Omnizon. Ela foi deixada para trás lá daquela nave alienígena de antes. Ela acredita que a Terra pertence a ela. Todo aquele papinho de vilão que a gente sabe. O Besouro Azul chegando e usa um raio de teletransporte nela para retirá-la da cidade. Eles finalmente conversam sobre a situação financeira do Gladiador e ficam sem saber o que fazer. E é então que surge Trixie Collins para ajudar. Lembram dela? É aquela personagem assistente do Gladiador Dourado, lá da primeira HQ dele depois do pós-crise. E só agora lembraram dela. Ela diz que irá ajudar a oferecer um lugar para eles tocarem a empresa. Os heróis ainda pedem para os fãs das redes sociais financiarem a empresa deles, e todos decidem apoiar. O serviço da empresa é um grande sucesso. Eles realizam entrevistas, lembram da primeira vez que trabalharam juntos na época da Liguinha, atraem dezenas de pessoas necessitadas e, claro, alguns não tão amigáveis assim. Só que pela primeira vez parece que as coisas estão dando certo aí pro Gladiador. Contudo, aquela alienígena Omnizon retorna novamente para se vingar agora dos heróis. Ela aparece na sede da empresa, como se fosse uma cliente, e inicia uma luta ali mesmo. Os dois são levados até o reino dela, chamado de Barrymore. Lá eles são julgados pelo pai da Omnizon, e terão que lutar pelas suas vidas num julgamento por combate. Só que eles terão que se enfrentar. Não há escapatória. É Gladiador versus Besouro no duelo até a morte. Enquanto isso, o Rip Hunter aparece na Terra para ajudar a resgatar nossos heróis. O que deixa bem claro que toda aquela continuidade pós-crise está valendo novamente após os eventos do Doomsday Clock. O Rip Hunter manipula o passado para alterar o presente. Assim, ele pôde argumentar com essa raça alienígena, que realmente acredita ser dona da Terra. É isso que o Rip manipula, e depois conversa com o pai da Omnizon e convence eles a soltá-los. Na volta, Trixie descobre que o Rip Hunter é filho do Gladiador Dourado, inclusive com a HQ mostrando imagens daquele futuro que vimos na HQ Time Masters.
O Rip Hunter confirma que esse gladiador não sabe de nada, e isso deve permanecer desse jeito. A Trix ainda pergunta sobre a mãe do Rip, e novamente esse mistério fica em aberto. É um mistério aí de mais de 30 anos ainda não é revelado. Depois disso, a dupla azul-dourado salva o besouro azul Rami Reyes, que foi sequestrado pelo Nullifax. E na última edição dessa saga, o Besouro Negro retorna às HQs da DC desde o pós-crise. Ele quem realmente estava por trás do sequestro do Rami, e ele preparou uma armadilha que leva nossos heróis até esses canyons. Ele quer acabar de uma vez com o Gladiador e o Besouro. Durante a luta, eles voltam para o passado, na Era dos Dinossauros, e finalmente é revelado quem é o Besouro Negro. Ele é Michael Carter, de uma realidade alternativa, uma versão do Gladiador que usou a tecnologia do futuro para o mal. Ele veio da Terra 3, onde foi influenciado pelo Ultraman e o Homem-Coruja. Isso explica com muita certeza por que ele virou do mal. Quando ele está prestes a matar o Michael, o Besouro surge com um dinossauro gigante, que o arremessa para longe. O Besouro Negro foge usando sua tecnologia de viagem no tempo. Antes de voltarem para o presente, os amigos curtem a visita da Terra do passado com direito a umas bebidas. No presente, os heróis lembram que estão precisando de mais dinheiro para seguir com o projeto deles. E é nisso que surge o Batman. O morcegão fala que admira o trabalho que eles estão fazendo com as restaurações azul-dourado e simplesmente doa 20 milhões de dólares para os nossos heróis, que ficam felizes da vida e pensam em expandir o negócio. E aqui chegamos no momento mais recente, então, das HQs do Gladiador Dourado, que essa foi, digamos, a saga mais significativa até o momento de gravação desse vídeo. E desde que essa HQ terminou, então, o Michael teve algumas aparições esporádicas, mas nada muito significativo para a história dele. Mas eu agradeço você aí que assistiu, então, todo esse resumão aqui do Gladiador Dourado. Agora você tá expert aqui no assunto desse grande herói aqui da DC, que em breve vai ganhar sua série aí no DCU. Mas agora eu quero saber de vocês, né? O quanto que vocês conheciam de HQs e participações aí do Gladiador Dourado. E esse foi o vídeo do auge da queda de Gladiador Dourado. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.